Pra mim, venda é um processo espiritual. Quando eu te dou o dinheiro é uma energia, e eu vou pagar pelo teu serviço, você vai me devolver essa moeda em equilíbrio pro mercado girar, pro mundo girar, pra natureza se equilibrar, você vai me dar a tua energia vital. Se você tá salvando vidas, se você tá fazendo a diferença na vida das pessoas, e você não faz de tudo pra vender pra aquela pessoa, quem é o canalha nessa negociação? Único e exclusivamente você que tá deixando de salvar alguém. Quando o médico, ele não sabe que existem 9 perfis e trata todo mundo igual, ele vai falhar miseravelmente na maioria das vezes. Sim. Cara, você concorda? A gente já tá à frente da humanidade disparado. Anos-luz. Anos-luz. Menos de 1% da... Vai entrar da nessa população. conta. Você entendeu quem você é. Nós viemos aqui pra tocar uma música pra humanidade, que só a gente pode tocar. Não tem como eu tocar a tua, irmão. Não dá. E você não pode tocar a minha. E ao tocar, o mundo fica melhor. Vendedor bom é o vendedor que utiliza IA ou não? Sabe que essa é uma pergunta bem boa de responder, porque hoje na era da IA tudo é IA e a gente se resolve Óbvio. com IA e tal. E às vezes as pessoas esquecem que pessoas compram de pessoas. Se tem algo que literalmente a IA não vai conseguir dar conta é de simular, ou mesmo compreender uma emoção humana tão bem quanto o ser humano. Agora vamos lá. Pelo menos uns 15, 20 anos ainda vai demorar. Eu acredito que sim. Então a gente tem um belo mercado por aí, né? Exato. Coisa boa. Mas conta, cara, o que a galera pode utilizar pra... Como se fosse um power-up, né? No fim das contas, como Tá. se fosse ali um poder que ele ganha sendo um vendedor utilizando IA. Todas as vezes a gente pensa em venda, a gente pensa em solucionar um problema. A Aham. velocidade de informação que a gente tem a utilizar uma IA, desde um simples agente até mesmo um sistema específico para você, para coletar dados previamente antes de uma reunião, para coletar dados do mercado do cliente, para criar uma solução específica, isso agiliza demais o processo comercial. Então, quem não está usando IA, obviamente, para gerar venda, esse cara está ficando para trás, né? Perfeito, Então, perfeito. eu gosto muito de tratar, assim, etapas, né? Então, por exemplo, fase de captação, desde, assim, para abranger para o público de forma geral, né? Você pode trabalhar que seja home office ou mesmo mercado tradicional. Uhum. Se você olhar para o teu mercado em facetas, em etapas, você clarifica muito a tua operação, né? Então, veja bem, a gente vai falar agora de captação, beleza. Todo o mercado, utilizando-se da IA, obviamente, tem um recurso gigantesco para ter informações privilegiadas sobre o público. Então, hoje o cara não ganha dinheiro, não é porque ele não sabe mexer com IA, é porque ele não sabe, muitas vezes, pensar o negócio dele. Às vezes ele vai lá, faz um acesso, tem uma ferramenta, ele recebeu lá um treinamento, ele tem o recurso ali, mas ele não sabe pensar negócio. É curioso como o brasileiro sabe pensar negócio, já percebeu? Mas é que a gente não foi treinado pra isso, a gente foi treinado pra ser CLT. Inclusive, a própria faculdade de administração te treina pra administrar um pedaço de alguma empresa de alguém. De alguém, exato. E ali quando você traz o cara ali que, pô, dá a cara a tapa, ele tem que se lançar no mercado, ele tem que fazer dinheiro sentando na cadeira de empresário, cara, esse cara vai descobrir muitas vezes apanhando. Exato. E a IA, ela já te dá um caminho pra cortar, né? Encurtar muito esse processo e principalmente entender a premissa básica de um negócio. Você resolve um problema de alguém, de um humano. E quando você descobre essas emoções humanas que guiam decisões, obviamente você tem um mapa na mão que você pode utilizar para ter liderança de mercado, mas o principal é assim, saber que no final de tudo, quando você vai deitar, alguém só comprou de você, não é porque você é bom de marketing, não é porque você é bom de... Isso ajuda e colabora o teu processo de escala. Mas que Perfeito. no final você lê um problema que às vezes nem ele sabia que tinha. É bem isso, é bem isso. Inclusive, eu tive uma call hoje mais cedo que foi exatamente essa visão. O Filipão entrou lá em call comigo e tal, ele e os 2 sócios conversando e tal, não sei o quê. Eles não estavam conseguindo escalar, eles tiveram uma queda muito grande. Janeiro, fevereiro, maravilhoso, março, uma queda. Eles achavam que era pelo caminho A e na realidade não tinha nada a ver, era o caminho Z. Totalmente diferente do que eles estavam imaginando, porque eles pensaram num problema de, o Facebook caiu, só que não é o Facebook que caiu. Eles não tinham a contingência de fontes de tráfego. Perfeito. Utilizar um Facebook, um Taboola, utilizar um YouTube, um TikTok. Então, a falta de contingência, a falta de processo e estrutura atrás é o que fez ele estar dependendo de uma única coisa e a empresa inteira dele desmoronar. Esse é um grande problema. Tu atende uma galera de médicos. Sim. Médico, ele é formado para atender as pessoas, não para vender Perfeito. e muito menos para encher um consultório. Cara, como é trabalhar com esse público? Como que funciona? Até porque tu utiliza muito do Enneagrama. Então, cara, dá um overview da galera entender Tá. como é que é esse conceito que tu pensa sobre venda, até porque a palavra venda, pra ti, é totalmente diferente de todo mundo que eu já vi até hoje. Bom, vale lembrar, né, Bé? Foi bom que você tocou nesse assunto, que pra mim, venda é um processo espiritual.
Perfeito. Então, eu parto desse princípio que quando eu te dou o dinheiro é uma energia, e eu vou pagar pelo teu serviço, você vai me devolver essa moeda em equilíbrio para o mercado girar, para o mundo girar, para a natureza se equilibrar, você vai me dar a tua energia vital. Então, Uhum. quando há essa troca, há um mecanismo, então, desse campo astral que nos leva a ter uma troca mais profunda. Bom, galera, uma transação financeira, tudo bem, eu gosto de ver pelo lado mais profundo da coisa. Os médicos, de forma geral, que eu atendo, eu estou no mercado há mais de 20 anos, aí, treinando e desenvolvendo pessoas desde 2010, e nessa jornada eu pude entender assim, os médicos que eu tô há 2 anos e meio, eles têm uma cabeça muito para servir, né? Eles chamam de sacerdócio. Obviamente, o cara estudou uma vida inteira, é algo vocacional. Para mim, é a profissão mais nobre que existe. Eu não vejo nada mais nobre do que a medicina. Eu acho lindo, assim, a Sim. postura, o nível de conhecimento que eles têm, cara, é bizarro. Recentemente fui palestrar foi a doutora Fabiana Berta. Ela tem um grupo tipo MyPause, de menopausa. Então tem lá Aham. endócrinos, tem nutrólogos, enfim. Geriatras. E a galera conversando. Cara, é lindo de ver. Então, a gente falando do digital. É uma bolha da bolha, onde eles estão Sei. lá, mas com um nível de profundidade, porque essa galera estuda demais, 10, 12, 15, 20 anos. E, Nossa. curiosamente, não ganha grana proporcional ao que estuda. Nem um pouco. Curiosamente, não ganha grana proporcional à solução que resolve. Então, quando você olha as pessoas, quando eu comecei a olhar as pessoas, médicos incríveis, 10, 12, 15, 20 anos ali, ganhando uma merreca, eu falei, cara, isso tá muito errado. Eu comecei a entender assim, falei, o que tá faltando aqui, então? Então, basicamente o médico senta na cadeira de médico. Mas olha o problema que esse cara tem. Ele é médico. Só que Tá. daqui a pouco ele tem que contratar. Ele tem que contratar, ele tem que comprar uma tecnologia, então ele tem que negociar. Ele tem que conduzir uma liderada, então ele tem que Ferrou. liderar. Então, e cadê essas cadeiras se esse cara sentar ao longo da vida? Então, na E maioria cadê das isso vezes, sendo ensinado na formação dele? Isso não existe. não existe, Não não se existe. fala. Falar em venda é uma grande barreira. É uma grande barreira. É como se assim, arrepiasse na hora. Não, mas eu não posso vender. E tem todo, obviamente, uma forma de se fazer isso. Eu falo Claro. que, na maioria das vezes, a pessoa que se fecha com base no seu sistema de crença, por exemplo, a palavra venda, com certeza, quando qualquer indivíduo que você conhece, pode puxar para você ver. Se ele se fecha para a palavra venda, cara, esse cara é um quebrado. Bizarro, mas faz total sentido. Não é isso? Faz Então, total você sentido. pega os capas da Forbes lá, o que rola? O que Porque, eles têm em porque comum? quando a gente para pra pensar, o tempo inteiro a gente tá se vendendo. Eu falo que no final tudo é venda. Tudo é venda. O Tudo. tempo inteiro. Quando a gente quer se relacionar com alguém, a gente se vende. Se vende. Quando a gente quer abrir uma conversa em algum momento, você tem que chegar e se vender. Então, o jeito que você se veste, você vende a sua imagem. Total. O jeito que você posta uma foto, você tá vendendo. Tá vendendo. Então, o tempo inteiro você está se vendendo, querendo ou não. Querendo ou não. O seu bebê, como é que é o nome dela? O Darius e a Maia. Maia, novinha, né? Aham. Aí o que acontece? Cara, chorou, tá se vendendo. Eu quero algo. Então tem ação e reação. Em Perfeito. troca do comportamento vem a solução. Então tem um problema, papai dá a solução. E na vida toda é assim. Eu gosto de dizer, né, que venda é uma habilidade humana e real de você transmitir uma vida melhor para o outro, que a partir de uma ideia que para ele era fechada, passa a se tornar agora possível. E além de possível, melhor. Por exemplo, eu compro lá teu sistema de gestão. Aham. Cara, a minha ideia eventualmente era fechada para isso. Cara, acho que eu não preciso, nível de consciência 2, ele talvez nem esteja procurando e tal. Aham. E daqui a pouco você veio e me ofereceu. Através dessa tua habilidade de fazer com que eu enxergasse aquilo que para mim, sozinho, jamais enxergaria, agora você mudou a rota da minha vida. Então você abre camadas de percepção em mim, onde você consegue alterar o meu destino. Porra, isso é o Massa. que então, se não for espiritual? Faz total sentido. Total Só que daí a sentido. galera olha a venda, e daí Brasil, né? Pô, vamos pegar assim. Você vê assim, as pessoas criam algo pejorativo em cima de venda, né? Então, Aham. quando se fala de venda, lembra-se muito assim do começo. Tipo, a gente pequenininho, vê se lembra de alguém ia lá na frente da sua casa, batia palma, um vendedor de livro. Lembra aquilo? Pô, eu tenho 44 anos. Ia na frente, ela ficava vendendo livro. Cara chato, não deixava a minha mãe sair de perto. Sempre a venda é o chato, né? Chato. Então, o vendedor, as crenças centrais da grande maioria das pessoas. Aham. Vendedor é um cara 171, vendedor é um cara chato, vendedor ele passa, é labioso, ele passa a conversa. Agora imagine você, Bre, você é um médico, olha a diferença, médico. Então um médico ele chega no domingo assim na família, com almoço de família, pai, mãe e tal, ele vai chegar, quando ele chegou o doutor da família. Sim. Então olha o glamour que isso tem, olha o status, olha a beleza que isso tem. Beleza, então você sabe que quando a gente altera a crença de identidade no indivíduo, a gente altera toda a Perfeito. base de níveis neurológicos. Então ele muda o comportamento, muda a forma de falar, a forma de se vestir, porque agora ele é médico. Aí beleza, esse cara tem todo esse potencial aqui. E daqui a pouco você vai falar pra ele, não, agora você não vai ser médico, você vai ser vendedor. Você percebe que Lascou. porque não é nada
e ao mesmo tempo é tudo. Porque Aham. se eu enxergo o vendedor isso, um cara chato, um 7-1, lá, o cara que não deu certo na vida virou o quê? Vendedor. Se eu enxergo ele assim, você concorda que eu tenho uma dificuldade agora em lidar com as minhas Com toda identidades? certeza. E é aí que entra o Por nosso que eu vou me trabalho. rebaixar? Exato. Aí vem as crenças que alimentam a mediocridade. Por exemplo, quem quer comprar, compra. Eu não preciso forçar nada. Nossa. Se eu me vender, eu vou estar forçando a barra, isso não é ético. Então tem muita crença nesse meio médico que na verdade é só para sustentar a insegurança do cara. Eu quero falar com o médico agora. Isso. Eu quero fala. olhar no olho do seu fundo do seu olho e conversar aqui com você. Pensa comigo no seguinte: se você tá salvando vidas, se você tá fazendo a diferença na vida das pessoas e você não faz de tudo pra vender pra aquela pessoa, quem é o canalha nessa negociação? Único e exclusivamente você que tá deixando de salvar alguém. Porque se você acredita no produto que você entrega, que é o seu próprio conhecimento pra salvar a vida de alguém, e você não faz de tudo pra vender, você está querendo matar alguém. Pensa nisso. E esse é bem forte, porque eu gosto de pegar assim, nessa mesmíssima linha assim. Eu pergunto para eles assim, deixa eu te perguntar, doutor, o que você faz? Faz o bem para a humanidade? Porra. Sim, Rafa, faz. Então você concorda que é tua obrigação de vida gritar isso pro mundo para que mais pessoas o tempo todo, o máximo possível, comprem de você e tenham uma vida melhor? Ok. Não tinha pensado nisso. Falei, então começa a pensar, pô. Porque se você não tem sistema de crenças claro de quem você é, do que você faz e como realmente moldar isso na cabeça da pessoa, Uhum. você faz com que o paciente chegue, legal, ele tem a necessidade, ele tem o problema, ele pagou a consulta para você. Aí o nutrólogo, sei lá, o cara tá acima do peso, ele quer emagrecer. E você não teve a habilidade de conduzir ele para a melhor decisão. O que aconteceu aqui? A vida do cara continua ruim. Então ele sai da sua sala dizendo, olha, Breyer, doutor Breyer, eu adorei, mas eu vou pensar. Lascou. Pronto, foi junto com ele um pacote de dinheiro de 30 mil, de 20 mil, mas nessa dinheiro a gente estiver falando de empresário para empresário. Mas vamos pegar o lado que muitos médicos gostam, o lado humano da venda. Ali saiu alguém que tinha o problema, estava em busca da solução, tanto que pagou a consulta para o indivíduo, mas em 1 hora e meia de consulta ele desistiu. Ali vai ter alguém que vai ficar obeso, que possivelmente vai ter diabetes, que possivelmente vai ter alguma questão de AVC, talvez. Sei. Pode ter um problema cardíaco bem mais chato também. Pode ter pressão alta. Pressão alta, dificuldade de dormir. Infinidade de problemas que a pessoa pode ter, inclusive, fazendo ele separar o casamento ou vir até o óbito. Claro. Por quê? Porque não teve Porque a a vida- capacidade de fazer o que tinha que ser feito. Exato. Então a vida de alguém é alterada no momento que você cruza na vida delas. Só que quando você é um zero esquerda, você é frágil, você não tem segurança, o que acontece? Deus manda essa pessoa pra você, mas você não tem virilidade pra sustentar suas decisões. Aí você treme na hora de dar o preço. Sabe o que muitos fazem? Agora, na hora de dar o preço, fala aqui com a secretária. Porra, nada contra a secretária. Pô, Aí mas você cadê a tua pega um cara que ganha autoridade? 50 mil e passa pra alguém que ganha 1.500 pra fazer a venda. Não tem como dar certo, Então, você pô. concorda comigo que a figura de autoridade é ele? Claro. É o médico. Pô, então Claro. quanto custa? Ah, agora é esse aqui, quem vê ela. O que eu já sinto? Pô, inseguro do caramba. Esse cara é inseguro. Pô, cadê? Então, não, mas eu Se é não posso inseguro quebrar. na hora da venda, é inseguro na hora da entrega. E aí ferrou é tudo. outro ponto, viu? É um ponto curioso, que eu não sabia quão inseguro eles eram em relação à entrega. Claro Você que sim. já imaginou isso? Já sabia disso. Eu não sabia. Eu tenho alguns amigos médicos, eu já sabia desse BO. Ó, é um lugar, é uma zona meio nebulosa para muitos. Mas sabe por quê? Porque eles não param para observar fatores que criam isso neles. Uhum. Então, quando você fala assim da percepção que eles têm, a crença é assim muito fechada. Na medicina, nós não prometemos nada. Tá, mas quem tá falando para prometer, amigo? Você não atendeu 7 mil pessoas e ajudou eles a emagrecer? Sim. Então você tem um histórico, não tem? Sim. E com base no histórico, não tem uma margem? Sim. Não tem um número, não tem uma média? Sim. Então coloca isso aqui para jogo. Mas aí vem aquela questão, mas é que se eu prometer e não cumprir... Eu posso então perder meu CRM. então tá faltando segurança em você. Total. Eu não sei pra você, mas, aliás, eu sei pra você. Quando a gente se compromete com o cliente, a gente vai até o final tomando prejuízo 10 vezes mais. Então, eu vendi algo pra você, não rolou, não vai rolar. A gente vai fazer dar certo. A gente vai fazer, a gente Exato. vai ajustar. Exato. Então, às vezes, um emagrecimento, uma cirurgia plástica, seja o que for, cara, se for preciso fazer 10 vezes aquela cirurgia, vai fazer. Mas Aham. a confiança eu sou o melhor cara pra resolver o teu problema. Mas nasce da percepção que ele tem de si mesmo. Então, às vezes, ele tem uma percepção deturpada dele, ele não consegue ver quem ele é. Perfeito. E aí ele se acha, ele tem uma percepção, pô, sim, eu sou médico, eu sou bom, eu sou mas na hora aqui do 1 a 1 que chega essas percepções, principalmente ligadas a próximos passos da vida, ele não consegue fazer. Então loucura. é um trabalho de... a maioria sofre de uma insegurança ligada Problema de autoconfiança real. de autoconfiança real pautado no sistema de crença. Eu identifiquei todas.
Sistema de Caraca. crenças dele é assim, ó. Se eu der o preço, eu vou estar parecendo um vendedor. Logo, o vendedor é menor que médio, então não posso. Outra crença que mata os caras assim. Se eu falar de mim, por exemplo, você sabe, obviamente, né, tão bem quanto eu, que Robert Cialdini, estudei presencialmente com Aham. ele 2 vezes, que é o pai das armas da persuasão, que trouxe luz aos gatilhos mentais. Ele comprova cientificamente como o gatilho da autoridade é um elemento crucial para que o outro possa seguir Perfeito, você ou não, perfeito. inclusive Claro. para comprar de você. Pois bem, no início da consulta, eu coloco para eles uma estrutura de comunicação que facilita eles colocarem etapas da jornada deles que Aham. geram credibilidade para o paciente. E ali eu coloco algo mais ou menos assim: ó, Brecht, seja bem-vindo. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Dr. Rafa Medeiros, eu sou cirurgião plástico formado há mais de 15 anos. Nessa longa jornada, eu tive o prazer de atender pelo menos 7.000 pacientes, que na maioria das vezes, homens acima de 40 anos, que buscavam A, B, C. Então, prazer te receber, que seja bem-vindo. Uma estrutura de comunicação elegante, polida e humanizada. Só que tem lá, você percebeu as etapas de autoridade aqui. Claro, próprio. Então, tudo bem, para nós simples de fazer. Para ele, não, mas se eu falar isso, eu vou estar sendo arrogante. Olha outra crença. Nossa. Se eu falar isso, estou sendo arrogante. Outra coisa também. O paciente já me conhece. E esse sistema de crenças aqui faz ele ficar frágil lá e falar assim, mentalmente, se feche que isso não funciona. Enquanto isso, o concorrente dele está nadando em dinheiro que é 10 vezes pior que ele. Caraca, É bizarro. isso. Bizarro demais. Bom, até trazendo sobre a questão de autoridade. Todas as nossas apresentações de venda, todas sem exceção. Primeiramente, mostra-se os sócios e a logo da empresa e o slogan da empresa. Uhum. A segunda, o que a empresa é. Então, nós colocamos o nosso slogan no centro e todas o flywheel do que ela é. A terceira é a apresentação de quem eu sou. A quarta é a apresentação de lugares que eu já estive, SBT, Jovem Pan, lá. A quinta a gente chama de mural da inveja. O que é o mural da inveja? É um monte de foto de onde o cara gostaria de estar e ele nunca chegou. Mural da inveja é boa. Então, a gente criou o mural da inveja e, por último, eu apresento os sócios da empresa. Aí que a gente começa a conversar sobre todo o resto. Legal. Mas a gente tem uma estrutura inteira de apresentação para estamos aqui e você é esse. Perfeito. Você, para chegar até mim, tem muito para caminhar. Vambora? Isso aí. Posso te levar até aqui? Vem comigo? Exato. O que tu acha de fazer que em outros cases, que ao invés de vir até aqui, eles me ultrapassaram? Isso. Olha que maravilhoso, Autoridade, cara. pô. Então, Fácil. você vê que pra nós que eu falei É que é empresários... fácil, porque a gente faz isso todo santo dia, né? Mas um Aí é dia a óbvio gente que é teve fácil, né? aberto pra fazer. Óbvio. E se a gente fosse fechado? Cara, não estaria nem aqui nesse Essa papo. frase que eu falei pra ti de você é um canalha se não fizer de tudo pra vender, isso eu aprendi com uma pessoa. Até lá, eu era travado. Isso foi em 2018. Olha aí, ó. Final de 17, comecinho de 18, se eu não me engano. Uhum. Foi quando eu recebi essa frase. E eu disse, caraca, eu podia estar escalando muito mais, mas eu não quero pegar pesado numa cópia, sendo que é um produto que entrega demais. Por que eu não tô loucura. fazendo isso? Por que Olha eu não tô chegando no... Então, que eu massa. era travado. Eu já tinha feito alguns milhões e eu era travado para escalar para múltiplos 9 dígitos, porque isso era um inconsciente que me travava. Eu não conseguia pesar a mão numa parada que eu sabia que era excelente na entrega. Isso aí é muito bom que você falou, cara. Eu lembro que, acho que foi penso que foi em 2021, o André Cia, ele me falou assim, inclusive Cia, um abraço pra você se ver esse Beijo, esse seu podcast. lindo. Ele falou assim, Rafa, sabe por que você não fatura mais? Falei, por quê? Porque você é um cara de palavra, aí você tem medo de prometer mais. Pausa pra reflexão, né? Eu falei, caraca, velho, olha que loucura, é verdade, se eu prometo, eu entrego. Eu acabei de falar que se for levar prejuízo 10x não dá nada, mas a gente vai entregar. Sim. Aí eu falei, é isso. Eu falei, então tá uma barreira aqui pra eu transpor. Tem uma trava aqui pra eu quebrar. Aí eu comecei a pesar a mão na copy. Pra quê? Pra eu poder melhorar minha entrega. Então, quando o médico não percebe esse movimento... Eu comecei a pesar a mão na copy para poder melhorar a minha entrega. Não fica equivalente, cara? Pensa nisso. Faz total sentido o que você tá falando. Porra, a UCIA mudou o meu jogo. Eu falei, tá. A copy tava... Eu falei, não. Pesa a mão. Por quê? Porque a gente vai entregar. O que aconteceu naturalmente para quem tem esse Melhorou o produto. Melhorou tudo o produto. Empresa como um todo. Como um todo. E ali a gente colocando pro profissional liberal que olha a venda como algo, pequeno, ele esquece que sem venda a empresa do cara quebra. Então, para nós empresários... Quem se torna pequeno é ele. Se torna pequeno é ele. Não adianta, assim, se você olha os Instagrams, cara, os Instagrams eles são lindos, eles são ricos, eles são maravilhosos. É incrível. Você fala, caralho, esse cara zerou o jogo. Só que você vai ver o faturamento, é bizarro. Só que aí que tu vai ver o resultado é um monte de carta de crédito. Não, é bizarro. Cara, é bizarro. Financiamento em cima de financiamento, né? Assim, eu tenho um carinho, assim, com a... Eu sei que isso é só onde os sistemas que eles estão inseridos levou eles.
E aí agora começa a se dividir em 3 etapas, se eu perceber medicina. O médico lá, velha guarda, tipo assim, ele não quer saber disso. Perfeito. Para ele é inadmissível, ele vive de indicação, é aquele cara que nem sabe o que é Instagram. Beleza. O outro cara que ele é rígido com isso, então ele sabe que existe, ele vê colegas que são piores que ele ganhando bem, mas ele ainda é rígido, ele não conseguiu vencer. Ele fala, Normalmente cara, eles têm 35 mais, né? normalmente 35 mais, 35 mais, já casado, filho, Aham. assim, mas, porra. E o terceiro grupo é o aberto, irmão. Tipo assim, cara, ou eu aprendo a jogar o jogo ou eu vou ser engolido. Perfeito. E tem mercados que estão sendo engolidos. Por exemplo, médico dermatologista, por exemplo. Uhum. Dermatologia, de forma geral. Claro que tem diversas atribuições, diversos caminhos que ele segue. Perfeito. Mas se conheceu muito, se explodiu muito com a harmonização facial. Claro. Então, quando se lançou, pô, as modelos, atriz de Hollywood, não sei o que, criou aquele glamorização da harmonização facial. Aí foi um hype, não foi? Porra, explodiu de gente fazendo isso. Explodiu. Muita Aí- gente já fez dinheiro. Hoje em dia. É isso, aí tem toda uma escala, né, que a gente aprende. Ele vai, tem seu pico e ela começa a cair. Por quê? Porque a indústria farmacêutica e outros interessados no processo, olha aqui e fala, bom, caramba, a harmonização facial num país como o nosso, dotado da vaidade, que é o pecado capital da nossa nação, Perfeito. vai fazer com que esse mercado bombe. Vamos liberar para mais profissionais também atuarem? Aí veio dentista, biomédico, um monte de que lá. Então o médico que era dermato, por não saber usar isso que a gente está falando, ele se equiparava a sei lá, uma outra formação de menor tempo, de menor escala. Menor escala. E ele tá aqui, e aí nos comparar. O Menor público em si- autoridade. Menor autoridade, perfeito. E aí ele tá aqui, ele é muito bom no que ele faz. Só que o de menor autoridade se formou e tá aqui também. Por não saber se comunicar com o público, o que ele falava? Ah, você precisa de Botox, Bre. Aí o Bre ficava com a informação, mecanismo da solução, Botox. Bom, Botox por Botox, commodity. Então se fulano faz Botox, eu vou ver Se um quanto é. faz por 300 e outro faz por 1000, vamos de 300. Aí começou a guerra, e a guerra matou o mercado. Então, Oceano Vermelho. Outra área que tá entrando nisso, nutrologia, emagrecimento. Você vê que tá um boom, né? Só que aí, olha só, vamos voltar. Tá, temos volta. aqui o nosso querido dermatologista e nós temos Certo. aqui o nosso biomédico. Isso. Se o dermatologista simplesmente utiliza uma comunicação aonde aqui eu tenho responsabilidade com você, pois se eu errar, se eu fizer alguma cagada, eu simplesmente perco a minha profissão. Uhum. Ao contrário de qualquer outro profissional que vai executar qualquer coisa e você pode ficar com a cara assim. Bota alguém deformado com o rolê. Cara, olha como é forte. Tu quer alguma possibilidade. Sabendo que o pecado capital é vaidade. Alguma possibilidade de ficar com a cara torta? Rapaz, Nunca. não dá. E a pessoa nem cogita mais. O de 300 ele não existe. Exato. Porque se é de 300 eu vou ficar com a cara torta. Perfeito. Você mata toda a concorrência. Perfeito. E essa é a correlação. E lembrando, né? Às vezes havia um biomédico vendo e tal. Cara, não tem melhor ou pior. Tem a forma que você joga o jogo. Exato. Não é isso? Exato. A gente não vê as pessoas, cara, eles são Vou pegar minha autoridade e jogar em cima dela, meu pô. nicho, uma autoridade, uma solução específica. Então, eu tenho alunos de biomédica, cara, que voam. E eles conseguem montar a autoridade deles em cima de todos os clientes que eles atenderam, tudo que eles já fizeram, todos os resultados que eles têm. conseguimos. Todo mundo Mas só que dá. o cara já vem mais aberto. Claro. Então, o principal inimigo Até porque ele pro tem que médico ser mais aberto, senão ele vai morrer aqui. vai morrer aqui, exato, assim, ó. E ele sabe que, assim, a gente tá falando do senso comum, do Sim. inconsciente coletivo de uma nação. Você fala assim, ó, quem ganha mais, um médico ou um biomédico? O cara às vezes nem entende o que é, ele na cabeça, médico. Sim. Né? Então, assim, já é meio que unânime o que se rola na cabeça. E Uhum. nós jogamos com o mercado que tem as suas crenças e que tem a sua forma de pensar o jogo. Então é Perfeito. muito mais fácil você pegar o que já tá na cabeça do teu público e direcionado que você querer quebrar aquilo, não é isso? Total. Então, à medida que o médico sabe usar isso, ele tem uma vantagem abissal frente aos outros que estão no mercado dele. Falava há pouco, outro mercado que vai entrar nessa é emagrecimento. Uf. É porque assim, pô, você viu, aí a Ozempic abriu portas lá, né? Aí veio o Tizia Partida agora, pô, Monjarão, Monjaro, absurdo. bombando e não tem mais, você vê os caras assim, não tem quem não conheça Monjaro, beleza. Aí, o que eu tô vendo para esse mercado? Daqui a alguns meses, começar a abrir para outros profissionais, começar a receitar algo do sentido. Uhum. Então vai começar também a entrar nisso. Eu falo meus amigos que são nutrólogos, endócrinos, falo, cara, aproveita seus próximos 12 meses e faz favor de ganhar muito dinheiro. Faz muita grana para você, para tua família, porque esse mercado tende a minguar. Mas por que mingua? Porque, obviamente, o mercado que chama a atenção atrai novos Semana entrantes. passada já está sendo discutida a liberação do... Como composto? É o Tizia Partida. Partida para venda em massa no Aí. Brasil de, bem dizer, qualquer profissional, É vamos isso, e dizer aí? assim.
E, mano, E aí então tá sendo discutido isso em Brasília. Vai ser liberado junto com ele o uso mais aberto também da cannabis. Que nem é dentro do Uruguai, que nem é dentro dos Estados Unidos. Sei. Os dois estão para ser liberados neste Ah, semestre. tô falando. Então, perceba que aqui, a hora que o cara olha pro mercado e o empresário olha pro mercado, Uhum. ele pega nível de sofisticação. Então, Total. por exemplo, assim, há 2 anos atrás, talvez a gente, né, vamos dizer que a gente seja esse público, a gente nem ia saber direito, assim, o que seria um remédio, uma caneta de emagrecimento. Perfeito. Hoje, a gente tem tamanho nível de consciência e nós vemos a era da informação bizarra para chegar e ter consciência sim. Olha só. Bom, se eu for no nutrólogo, ele vai me receitar Monjaro. Provável que sim. Sim. Só que qual o problema? Tem uma galera no meio termo que pensa assim, eu só vou no médico pra ele me receitar Monjaro. Ai, matou o médico, cara. Pô, todos os 10, 15 anos de estudo do cara pra ouvir assim, doutor, mas eu gostei bastante, mas o protocolo de emagrecimento eu não vou fazer não. Você me vê receita só Monjaro pra mim que tá bom, eu aplico em casa. É bem isso. Porra, bicho, não dá. Então, o cara que não sabe jogar esse jogo, A lembra? maioria da galera tá indo no médico pra isso. A maioria tá indo no médico para isso. Então, níveis de consciência de mercado. O que meu público sabe a respeito da minha solução? Em que nível de sofisticação o mercado tá? Como eu quebro, antecipo essas objeções e conduzo o cara para a melhor solução? A gente sabe. Pô, o cara Perfeito. que emagrece Monjaro, ele tá perdendo quilo e perdendo saúde. É Uhum. óbvio, tá perdendo massa magra, tá perdendo um monte de questão Ou metabólica, você faz uma hormonal. suplementação de proteína estratosférica pra não perder quase nada de massa magra, ou sim. você tá lascado, irmão. Sim. Você vai ficar seco. Exato. E aí, Cabeça de fósforo. aquele lance que, pô, então, à medida que o médico começa a querer ser mais empresário, ele começa a se abrir para o processo de ganhar dinheiro. Uhum. Foi-se o tempo no Brasil que bastava ser médico para ser sinônimo de rico. Longe disso. Eu vejo isso, ele tá indo para mais de 1.000, vai bater 2.000 alunos Aham. na nossa jornada. Cara, assim, é bizarro como hoje a medicina ganha pouco. Eu não sabia. É E ainda- ridiculamente baixo o valor. Olha o risco que o cara tem. O médico, se ele prescrever um Monjaro pra você e você se ferrar de alguma coisa, ele tem responsabilidade em cima da receita que te deu. Total. E aí, pra total. ganhar o quê? 1.500 uma consulta? Pra quem cobra bem 1.500? Às vezes o cara cobra 500 A pila. maioria não tem esse valor, não, Rafa. Eita, tá vendo? Quando muito é 300 e pouco, Olha só. 400. Imagina. Então, 10, 15, 20 anos estudando pra pegar uma consulta de R$ 300, ficar responsável pelos efeitos que aquilo pode causar no cara, de uma substância nova, que eu não sei exatamente qual é, nem o que vai dar. Que tá dando pancreatite em muita E gente. aí começou a aparecer agora, né? Então, Mas isso é porque tá sendo do falso, né? Enfim. não sei. Enfim, do Os falso. Tá. falsificados estão dando pancreatite. Mais né? um falsificado. Então, quer dizer, mais uma trava pro cara. Isso é leitura de mercado. E quando a gente olha para o mercado, que é o que eu gosto de olhar, eu olho para as variáveis. Por exemplo, uma crença que quebra muito médico no Brasil. Uma agência de tráfego resolve o meu problema. Eu falo, é mesmo? Tá bom. Você já tem alguma formação em influência, persuasão, psicologia do consumo? Ah, não tenho. Tá, então beleza. Então vamos pensar aqui comigo. Quantos pacientes você atende primeira consulta na semana? Atendo 10. Tá, dos 10, quantos converte? Converte 2. Tá. Eles vêm da onde? Ah, vem de indicação. Aí eu já uso uma frase que eu falo, ó, Aí o tráfego. vender para indicação não é mérito, é obrigação. Até trouxa vende. Indicação, imagine. A indicação é tirar pedido, pô. Pelo amor de Deus, é vender iPhone da Apple em época de lançamento. Exato. Eu quero do azul, tanto dia, acabou. Então, quando ele entende, ele pensa, se eu contratar uma agência, eu fico rico. Beleza, eu falo, tá bom, você tem uma formação? Você, não tem. Ah, então beleza. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Hoje, você não vai atender 10, você vai atender 40, porque o tráfego vai jogar mais 30 para você. Você já vendeu para público frio? Daí não sabe que é público frio. Para quem não te conhece, já vendeu? Não, eu sempre vendo indicação ou alguma coisa assim. Então tá, então agora, quantos que esse cara vai converter para público frio? Fala para mim. 10%? E olha lá. Para estourar. Sim. Então, a ação da agência, por melhor que ela seja, ela não vai tornar a operação do cara lucrativa se ele é fraco, inseguro e não sabe converter. Rafa, beleza. Venda é um processo espiritual, é troca de energia. Isso. Sacamos, conversa até aqui, maravilha. Como é esse processo? Eu sei que tu é um cara que conhece demais Enneagrama, já participei, inclusive, de uma formação de espiritualidade tua que, puta, mudança de vida pra mim, realmente me ajudou muito, principalmente, por mais incrível que pareça, na minha saúde. Então, assim, é surreal o que eu já vivi, o que eu já experienciei. E, tendo em vista isso, como tu passa isso pra uma galera que, porra, é muito crença científica, tu tem que passar pra eles o espiritual e o que é esse espiritual pra galera aqui que é leiga, que nunca ouviu falar sobre isso, começar a entender. Boa. Então, para contextualizar, né, que todo mundo entenda, fica assim. Nesse nosso mecanismo de influência e conversão, ele parte sempre em 3 etapas. Tá? A primeira etapa é a leitura da personalidade.
Então, como você sabe, existem 9 personalidades, segundo essa sabedoria milenária a qual eu sou versado, e que indica padrões comportamentais, Perfeito. medos inconscientes, desejos, pecados e por aí vai. Então, quando o médico ele não sabe que existem 9 perfis e trata todo mundo igual, ele vai falhar miseravelmente na maioria das vezes. Sim. Não é isso? Então, beleza, tem o paciente que ele quer mais objetividade, vamos embora. Tem outro que quer ser ouvido. Doutor, posso contar uma história? Tem aquele que quer embasamento científico e por aí vai. Uhum. Então, a primeira etapa é fazer a leitura da personalidade. A segunda etapa é ter metodologia mesmo. Como conduzir esse paciente para dizer sim lá no final. Perfeito. O controle absoluto aqui da consulta, conduzi-lo em anamnese, em exame clínico, em projeção de cenários e A no regra final... dos 3 sims, etc, Isso, etc, etc. Exato. E no final, obviamente, fazer uma conversão imediata. Quer Aham, dizer, você sabe, se o cara não fecha na hora, as chances de que ele feche depois são muito menores. exato. Ok, dito isso, o embasamento que nós temos dentro da metodologia é a ferramenta do Eneagrama, que, como você sabe, é uma sabedoria milenar. Perfeito. Então, sendo uma sabedoria milenar, ela não é cientificamente comprovada. Tipo um Big Five, que também é uma teoria de estilos de personalidade, mas ela é a única, inclusive, que tem um embasamento científico. De todas que eu conheço, MBTI, Big Five, etc., diz que não tem nenhuma que se aproxime da profundidade do Eneagrama. Concordo. E quando você concorda? E Concordo. quando eu comecei a me aprofundar nele, eu comecei a perceber isso. Falei, cara, tem ouro aqui nesse processo. E quanto mais eu estudava, mais aquilo me surpreendia. Eu falei, como é que é se eu levar isso aqui para o mundo dos negócios? Que até então eu não tinha visto ninguém trazer. Tanto que a minha palestra no TEDx Aham. foi sobre isso. Então, até então eu não tenho registros, mas eu procurei sobre o tema, minha equipe também. A gente não viu o símbolo do Eneagrama no palco do TEDx, que é o maior palco de palestra do mundo. Então, Que massa. provavelmente, eu não sei, a gente foi o primeiro a levar essa simbologia lá. E é uma forma de gratidão que eu tenho pela ferramenta, porque ela salvou meu casamento, ela me deu um norte na vida para os negócios, ela me fez conectar com a espiritualidade num nível extremamente profundo, que eu jamais imaginava, por conta dela. Que massa. E levando isso para eles, que eles são céticos, científicos, mas eles têm uma busca, e é curioso, Brian, que eu olho para eles assim, eu falo, cara, esse cara só colocaram coisa na cabeça dele, mas ele não era assim. Entendi. Então a faculdade fez um trabalho ali forte em cima dele, mas ele não é assim. Então eles são pessoas muito assim, na grande maioria das vezes, o médico, quando ele tira o jaleco, cara, é igualzinho a gente. Muito aberto, né? Aberto. E como aberto, tem questões emocionais para ver. Tem questões espirituais para ser observado. Até porque ele é podado de sentir muitos sentimentos, ele é treinado para que isso não aconteça enquanto ele está de jaleco. Exato. Então, quando ele tira o jaleco, ele mostra muita fraqueza e abertura para outras coisas. Perfeito. E aí, de maneira inicial, eu coloquei à frente a espiritualidade. Ah, não rolou. Não ia rolar. Beleza, eu tirei o pé. Aí eu escondi. Eu coloquei de bastidores, lá de pano de Aham. fundo. Rolou demais. Rolou demais. Então eu atraio muito meu Vende o público que hoje. ele quer ouvir e entrega o que ele precisa. É isso. É a E base. para 25% do nosso público, eles se aprofundam em camadas mais. Programas como esse que você falou, Estado da Alma, Uhum. né? Programa que eu tenho de Mastermind, que é um ano comigo, que a gente aprofunda forte aí, Que identidade, massa. crença, e traz esse pano para que eles ali toquem. Alguns super racionais, não, beleza, entendi como é que é o padrão psicológico do meu cliente, eu conduzo ele e fecho. Beleza. Outros falam, Rafa, pô, tem uma parada aqui, você pode ver para mim? Eu já sei, já sei o que fazer e vamos olhar para isso. Então, Perfeito. é dessa forma que eu inseri algo mais... Eu não gosto da palavra místico, mas é algo mais espiritual, algo mais profundo em um público tão cético. Esse estudo surge quando? Onde? Tem algum local? Sim, é correto afirmar que não tem quem criou o Eneagrama, Aham. né, mas é correto seguir a literatura orientada que diz quem encontrou. Então, quem encontrou foi George Ivanovich Gurdjieff, um armênico, que ele tinha, né, ele é tido como um místico, né, um grande buscador da verdade, que é assim que se tratavam esses nessa época. Uhum. Ele tinha uma percepção assim, Breyer, cara, alguém na humanidade já chegou próximo ao mapa da psique humana. Perfeito. Alguém já se aprofundou nesse tema. Meu papel é buscar. Aí ele cria um grupo, né, que ele chama, inclusive, de buscadores da verdade, começa a rodar em diversas culturas e regiões. Não se sabe ao certo se foi Turquia ou Afeganistão, então ele encontrou essa ferramenta, Aham. que era utilizado para estudo da psicologia, cosmologia e espiritualidade. Tá. Lá não se tinha personalidade nem 9 tipos psicológicos, tinham só as Foi leis se desenvolvendo universais. depois. Exato. Depois de um tempo, ele traz do Oriente, então, para o Ocidente e começa a estudar, principalmente Estados Unidos e México. Aí dois grandes pesquisadores também se debruçam em cima do tema por volta de 1930 e 1940, que é Oscar Ichazo e Cláudio Naranjo. E eles começam, então, a inserir, através da terapia da Gestalt, inclusive, essas tipologias. E aí começa, principalmente em 1990, a Ellen Palmer publica um livro, né, o Eneagrama das Personalidades, e esse que era um conhecimento intramuros,
né, que passava só de boca para ouvido para discípulos e para Aham. pessoas preparadas para absorver o conhecimento, agora ele se torna um conhecimento popular. E o conhecimento profundo, quando se torna popular, tende a ser tratado pelo público como algo raso. E é por isso que às vezes você vê muito por aí falar de Enneagrama, vai lá, Enneagrama, padrão de personalidade, a pessoa para ali na página 2. E a galera, inclusive, tem um costume muito tenebroso de apontar, ah, você é um C9. Sim, É uns sim, negócios assim que tu fica tipo, cara, por quê? Não faz nenhum sentido. sim. Na maioria dos casos, inclusive, é uma leitura mal feita e que não é uma realidade, porque a pessoa tem que se autodescobrir e entender profundamente quem ela é. Por padrão, ela vai errar todas as primeiras vezes, até Principalmente, encontrar. eu falo que o novo convertido do Enneagrama, cara, ele começa com esse costume. Então ele aprendeu aquilo. Ele fala, ah, tá, agora eu sei. Aí, ah, Breyer, você é um C9, né? Que é o código da personalidade da Uhum. paz, tem uma tendência natural de ser mais passivo na dele e tal. E aí começa a rotulagem, né? Você começa a rotular. Cara, isso é terrível. Isso é terrível. Eu falo para meus alunos assim, a primeira regra é, primeiro, você nunca fala a personalidade de alguém. Está no código de ética, isso que você tem que seguir, cara. Você nunca fala a personalidade. Meus alunos ficam tarados. Ah, fala qual que é a minha personalidade? Fala, então, eu posso te ajudar a descobrir, mas eu não vou falar qual é a sua personalidade. Primeiro, Perfeito. eu posso errar e te atrapalhar integralmente no teu processo, que é lindo de autodescoberta. Uhum. Segundo, você pode se apegar no que eu tô te falando e usar isso como muleta para não acessar a tua. Porque você sabe, quando você acessa a tua personalidade de maneira profunda, os 3 sentimentos que te dá raiva, nojo e tristeza. É. E a gente foge disso. Porque você vai ver o lado sombra, aquilo que você escondeu durante tempo de todo mundo e acreditava, isso aqui está muito bem resolvido. E daqui a pouco você encontra essa ferramenta, se aprofunda e a sensação que dá é assim, cara, o cara descobriu exatamente como é que eu sou. Inclusive os meus piores segredos, que eu não conto pra ninguém. E agora você se vê desnudo, né? Cara, é foda. Eu fiquei É. 3 meses mal. Eu acordava pensando e dormia pensando nas cagadas que eu tinha feito da minha vida. Eu falava, porra, que merda, velho. E aquilo aqui, batendo, dormindo e pensando. E eu falei, ah, não, eu preciso resolver isso aqui. E tanto que eu fugia muito da minha personalidade. Eu falei, não, não sou esse aqui, não. É. Sou outro. E eu ficava batendo. Até que um dia se juntaram um grupo de instrutores na época e falaram, ah, você é assim, essa coisa. Quer um fato sobre isso? Quero. Eu mostrava o fato. Mostrei. Eu contra-argumentava. Porque Caraca. o rei da argumentação, né? Ficava ali, Aham. lá, fugindo igual o Jack Chan da dor. Até que eu falei, cara, deixa eu fazer uma coisa. Vocês me conhecem até a página 5. Deixa eu ligar pra minha gestora aqui, que é minha cunhada, ela tá comigo há 10 anos. Aí a gente bota no Viva Voz, eu faço as perguntas, ela fala. Ah, então tá bom, liga aí. Deixa eu Viva Voz. Liguei, aí falei, Nana, né? A Lília, o nome dela. Aham. Fala pra mim aí, assim, assado, cozido, o que que eu faço? Ela, ah, meu Deus, olha lá você nesses cursos teu aí, né? Tava lá no começo da minha busca de Aham. autoconhecimento, 2010. Aí, quando acontece isso, o que que eu faço? Faz isso. Eu falo, puta merda, não era pra falar isso. E quando acontece isso, faz aquilo. Porra, é exatamente o que os caras estão falando. E eu, na negação, Aham. tentei defender até que chegou uma validação de fatos daquilo que eu sabia que era verdade, mas eu não queria aceitar. E por conta disso, a gente não fala para outra personalidade. E sim dá recurso para que ele descubra. Na maioria das vezes, das 9 personalidades, uma delas mais te machuca, Sim. mais te faz. Ai, aquele negocinho, essa porra, que merda. Normalmente é essa a tua personalidade. Eu gosto muito de narrar para os meus alunos o lado mais sombrio delas, né? O lado sombra, Claro. como a gente sabe, tem o lado luz e o lado sombra. O lado mais sombrio é aquele que a gente esquece, a gente esconde, Aham. nega e não quer que ninguém veja. Só que quando você se depara com aquilo, você fala: caraca, ele tá narrando exatamente o que eu penso, que eu já fiz e o que eu não me orgulho nada de ter feito. Daí vem esse momento aqui, que é lindo, porque ele traz dor, e a dor traz reflexão. E a palavra reflexão é jogar luz dentro de si. À medida Perfeito. que você enxerga com clareza dentro, você fala, cara, tá tudo bem, eu acolho esse lado aqui também, vamos fazer um trabalho agora de melhoria comportamental. Então ele atua em 3 níveis. Racional, que é você entender. Ah, existem 9 tipos, cada Uhum. um tem uma base comportamental assim, tem um mapa da psique, lá. Tem o emocional, que é aí que tá o grande lance, né? O que move o comportamento do indivíduo. Então, o que move o comportamento do teu cliente? Quando você descobre isso, cara, você tem um mapa na mão. Absurdo. É o que move o comportamento dele. Porque, assim, todos nós temos uma emoção raiz. A palavra emoção vem do latim emovere, que significa mover-se de dentro para fora. E quando você Caraca. entende esse movimento interno dele, natural, que a vida inteira ele se movimentou, só precisa acessar. E quando você acessa, você estende o tapete e conduz. Vamos para lá. Nós não somos um guia da jornada do nosso cliente. Total. É isso, então Total. vamos para lá, vamos desse jeito. E você vai conduzindo e ele vai entendendo, com base emocional. E o terceiro ponto, daí já é o psicoespiritual, ou energético, até se quiser chamar, que é Uhum. esse trabalho mais profundo do ser, que é o caminho de volta para casa. Que é o estado da alma, é a identidade, é olhar realmente para aquilo que, poxa, movimenta a minha alma antes de eu me entender por gente.
Lembra disso? Tipo, nossos filhos pequenininhos, o Telzinho, por exemplo, às vezes ele fala, papai, oi, Tel. Tel quer água. Então ele fala Tel na terceira pessoa. Ele não Sim, usa o pronome eu, porque ele não tá identificado com os pensamentos dele ainda. perfeito. Mas ele vai se identificar. E a merda começa aí. Quando a gente se identifica com os pensamentos, a É alma. padrão de toda criança mesmo utilizar seu próprio nome, né? Aham, Nunca tinha pensado nisso, mas faz total sentido. Isso, porque ele tá desidentificado do personagem. A Aham. alma ainda é a alma, dentro do corpinho. E ela tá lá sendo a alma. E o nome é só que papai e mamãe deram para aquele Só a corpo. rotulagem. É o corpo. Puta, que sensacional. E nessa o corpo se separa da alma. Porque o corpo é só nosso veículo para a jornada terrestre. Só que nós somos um ser espiritual. Então, dentro de nós há uma alma. E naquele movimento da alma, no início não há identificação. Só que quando gera a identificação, a nossa alma, que é a nossa, então, Mais ou menos que idade que gera identificação, Rafa? 3 a 5 anos, você já vê a criança falando sempre eu daí. Entendi. Até ali é lindo, porque Theo quer água. É como, imagina que legal, né? Que eu fico pensando assim, a alma falando assim, ó, o Theo quer água. Não é massa de ver? É por isso que Sensacional. no livro da lei, lá na Bíblia Sagrada, tá 20 a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Né? A identificação do pensamento, da personalidade, é o que Aham. cria essa máscara que a gente coloca. Então, a gente passa a acreditar que é o que os pensamentos querem que seja. Há uma identificação. E na identificação, agora eu deixei de ser a essência e passei a ser o personagem. Aí, de 0 a 7... genial. Cara. De 0 a 7, ali é um processo que a gente deixa de ser puro, Sim. deixa de ser a manifestação da essência de Deus e vai correndo abraçar o personagem que a gente vai criar pela primeira vez na vida. Esse personagem vai dar muito alívio para nós. Ele vai nos ensinar a lidar com algumas questões. Então, sentir dor. Pô, a mente vai falar. Por exemplo, né, o C2, por exemplo, a criancinha C2, que é o do orgulho, que o pecado dela é o orgulho e a busca dela é ser aceita. O grande medo dela, medo da rejeição. Aham. E o medo da rejeição, no primeiro movimento de interpretação da rejeição, que é um transtorno, inclusive, mental, ela tá lá, tem papai e mamãe. Aí daqui a pouco, ela... Vamos imaginar, seu filhinho, só tinha uma, né? Aí nasceu outro. Aham. Beleza. Aham. Aquele que é o mais velho, tinha todo o coração, o amor teu e da sua esposa pra ela. Perfeito. Completinho, todo o amor à disposição dela. Agora veio um outro membro da família. Agora, papai e mamãe se dividem. A criança, por não ter uma estrutura emocional para lidar com isso, pode interpretar: poxa, papai e mamãe estão me rejeitando. Exato. A rejeição dói no centro do peito, que é o centro de inteligência emocional. Aí vem a dor, ela acessa essa dor. Obviamente, não gosto, não quero sentir. Aí quem puxa o comando agora? Tuf, a mente. Aí entra em campo o nosso centro de inteligência mental, que vai contar uma história para nós. Olha, isso acontece por causa daquilo, ou deixa isso para lá, ou não sei o quê. Nas infinitas possibilidades que ela tinha de contar uma história, isso que é lindo dessa ferramenta, ela vai contar uma história assim para essa personalidade. Olha, para ter o amor de volta dos seus pais, agrade eles. Aí nasce o mecanismo, a fixação chamada adulação, a fixação mental. Fixa, seta no promptzinho dela a adulação. Ou seja, se você agradar os outros, você não será mais rejeitado. Genial. Olha que isso. da hora, cara. Aí você sabe que o pensamento modula o sentimento, que vai modular o comportamento. Ela compra a ideia, sente ali e fala: vou fazer. Vou fazer isso. Vai lá e pega a mamadeira. Ó, papai, pra eu te ajudar? Aí a gente faz o quê? Valida. Quando a validação agora de fora vem e fala: poxa, olha só, a Heleninha tá virando uma mocinha, parabéns, filha. Você concorda que agora ela pode interpretar: ganhei o amor de volta do meu pai? Claro. Só que não é amor, é só uma validação. Sim. E ela passa agora ela rebaixa o mecanismo tão profundo do amor à aceitação. E vai criar o adulto. O prompt validou, não validou? Validou. Porra, a gente tava com dor da rejeição. Agora a gente Resolveu. foi amar de novo, resolveu. A recompensa secundária, starta nele, neuroquímica, ele starta e fala: opa, legal, funcionou, vou usar como padrão. Vou me tornar prestativo. E agora vou me tornar prestativo. E aí vem aquela criancinha que desde sempre é ajudar os outros, é ali, aquele coraçãozinho grande, abraço emocional, né? Abraça, cuida. Vem um adolescente que quer ser aceito a qualquer custo, ele tem um trabalho de autoestima já um pouco machucado, então ele tira o olho dele
e olha só os outros, então o olhar é fora, o que o outro está precisando, o que eu faço para ajudar o outro, como eu faço para ser aceito. Então, o ar tá gelado, quer que eu desligue, quer que eu pegue uma água para você também, eu já vou levantar, eu posso pegar para você. Olha, se precisar fazer hora extra, conta comigo, inclusive domingo. Então, ele começa agora a se manifestar dentro de uma única busca, inconsciente, que é, eu preciso ser aceito. Caraca, que bizarro. E é bizarro, sabe por quê, Bre? Porque aqui no Ocidente, cara, não é costumeiro, rotineiro, nós olharmos para dentro. Sim. Então a nossa busca é fora. Hoje, né, na atualidade, a narrativa do capitalismo é busca fora, seja bom, seja melhor, acumule Famoso bens, arco-íris, né? Sempre atrás do pote de ouro. sempre atrás de pó de ouro, olhando fora, 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 sem entender a máquina. Então eu vejo a galera pirando com o IA. Cara, eu adoro IA. Você sabe, eu curto pra caramba, uma Sim. baita ferramenta. Veio pra ficar, é inegável a função e tamanha Nova revolução. nova ponto. revolução. Ponto. Se o nosso povo, vamos falar do Brasil, tivesse 1% da busca que ele tem pelas novas tendências para olhar para dentro, cara, boa parte dos nossos problemas já estava resolvido. O povo não sabe distinguir felicidade de alegria, ele não sabe distinguir raiva de ira, ele não sabe distinguir paixão de amor, ele não sabe por que ele decide, ele não sabe qual é a hierarquia de valores que ele possui, ele não consegue entender por que ele reage do jeito que reage. Cara, 85% da nossa população está endividada. É bizarro. Então, é um processo que chega assim... Dói porque, assim, ó, eu vejo... basicamente, as pessoas, elas caminham pela vida cegamente. Sim. E elas não fazem esse olhar. Eles não fazem escolhas, né? Eles só vão. E aí, ele entra no efeito do ação-reação. Bizarro. E nesse processo, sempre quem comandou as decisões dessa pessoa, até a fase adulta, foi a personalidade. Uhum. Então, há quem diga que o livre-arbítrio não existe. Tem um livro, né? Who in Charge? Quem tá no controle? Sim. Do Kanazica. Cara, o Daniel Kanazica. Cara, ele fala muito sobre o livre-arbítrio, assim. E a personalidade tira parte da escolha nossa. Lembra disso? O movimento dela é de defesa, para você não sentir dor. E nisso, inconscientemente, muitos comportamentos ficam padronizados. Por isso que você lê o padrão. Por isso que o cliente chega, eu leio o cliente. Por isso que meus alunos leem o paciente Se deles. torna mecânico, Porque né? é um padrão, porque é mecânico. E no modus operandi, mecânico, inobservado. Ou seja, esse cara não olha pra ele, ele age 90% do tempo dele no eu cego. Ele não sabe que tá agindo assim. Então ele tá vulnerável e não tá vendo. E na nossa vida, tudo na natureza tem um padrão, não é assim? Aham. Manhã, tarde e noite, primavera, verão, outono e inverno, né? Todas as estações do ano, os ciclos da lua, as marés, tudo é rítmico, orquestrado. Então Deus usa a matemática, os números, para manifestar a matéria. E nessa matéria tudo é padronizado. Tudo que Perfeito. tem na natureza é padronizado. E natureza do latim significa aquilo que nasce. E nós Uhum. nascemos. Só que como nós nascemos, então nós somos parte da natureza. Então nós temos os nossos próprios padrões. E à medida que a gente entende os nossos padrões, você na hora entende os seus resultados. Caraca. Bizarro, bizarro. E aí, às vezes, as pessoas ainda ficam duvidando se funciona, se existe, tendo todo o estudo e tudo que se tem. É doideira. É doideira. E assim, é utilizado para literalmente tudo. O processo seletivo é utilizado para entender as pessoas que estão ao teu lado, é utilizado para entender e fazer um processo de desenvolvimento interno, inclusive, daquele colaborador, para saber o que ele busca, porque um busca dinheiro, outro busca uma viagem, outro busca simplesmente estar mais próximo de um mentor e se desenvolver, estar conectado. Perfeito. Eu hoje recebi do meu editor de vídeo a seguinte frase: Breyer, trabalhar pra ti é muito gostoso porque tu não me explora e eu sempre me desenvolvo e aprendo. Então, eu trabalhar pra ti, pra mim é incrível. As outras operações que eu já trabalhei, eu nunca gostei. Olha só, sempre me desenvolvo e aprendo. Então aqui tem um promptzinho que o meu ouvido treinadinho falou, opa, desenvolver e aprender para esse cara é importante. Qual personalidade eu já excluo aqui? Exato. 6 ou 7. Me restam 2 ou 3. Só num jogo de frases. E aí, ele teve o abandono do pai. Mais uma informação que faz. Exato. E você começa a ter critérios para ler. Imagine você, se você tivesse realmente o mapa da mente humana na tua mão, para você recrutar, para você liderar, para você vender, mas principalmente para você se entender, para você acessar seu filho, para você conduzir, guiar, para você encontrar qual que é a minha praia. O que eu vim fazer aqui? Você sabe, muitas vezes a gente está perdido numa profissão, numa área, num nicho que não tem nada a ver com a gente. Exato. E tá preso porque num país
ricaço, como alguns gostam de dizer, eu gosto que é o país das oportunidades do Brasil, Eu né? enxergo isso como, N cara, porra, oportunidades. absurdo. O cara tá lá preso no sistema de crenças, fazendo o que não gosta, se maltratando emocionalmente, até chegar ao estágio mais profundo, que é se maltratar espiritualmente, onde a alma dele vai torcer esse cara agora em diversos fatores, e ele vai acabar cometendo em transtornos psicológicos. Então, burnout, que cada vez mais em alta, síndrome do pânico, né, depressão, até mesmo cometer o ato mais covarde que se pode, que é atentar à própria vida, né? Então, Uhum, quando isso acontece, cara, não tá dando certo, não tá funcionando. por óbvio. Mas como é que não para pra ver? Porque tá no automático, no ritmo hipnótico pela vida. É nascer, Talvez a gente tá crescer, mais hipnotizado, né? A começar pelas redes sociais. Então, assim, extremamente hipnotizado. Dentro de um jogo que você não votou regras. Já se perguntou isso? Já fez esse questionamento? Não. já. A gente não votou as regras. Tipo, trabalhar 8 horas por dia. Quem falou? Onde surgiu? Aí você volta à Revolução Industrial. Entenderam que 6 horas era pouco, o cara aguentava mais. 10 não, 10 é muito. 8, 8 encaixou. 8 eles não desmaiam, eles não sei o quê. Porra. E aí se encaixa. Então ele começa que hora? Começa às 8. Beleza, pra começar às 8 ele tem que levar o filho na escola. Então escola é às 7 e trabalha às 8. E o mundo foi se encaixando, irmão. É isso. Só que se a gente não questionar a regra, a gente segue regra padronizada de algo que nem pode servir pra você. E aí nascem as crenças. Deus ajuda quem cedo madruga. Fala, pô, se eu depender disso, eu tô morto, irmão. Já tinha morrido há muito pelo- tempo. Há alguns longos anos, inclusive. Sabe? Só madrugo cedo quando meus filhos acordam e eu sou obrigado. Senão, Exato, de porra, forma me deixa alguma. ficar de boa. Então, nessa jornada, veja só, eu falei do mundo externo, regras que o mundo, a sociedade impôs para melhor organização, tanto Sim. para fins comerciais, sociais ou qualquer coisa que seja. Que são importantes, senão o mundo não giraria. Total, não giraria, organizou tudo e tá tudo bem. E depois o mundo externo é aqui o mundo interno, que também você, como gestor de si, organizou conscientemente ou não o teu mundo, que Perfeito. dá os comportamentos, habilidades e decisões que você toma. Só que, curiosamente, você que organizou todo mundo, você não sabe por que organizou do jeito que organizou. Não parece estranho? Às vezes você vai conversar com as pessoas e fala, cara, pô, não tô bem. O que você tem, cara? Não sei, pô, tô acima do peso, não consigo emagrecer. O cara sabe o que ele tem que fazer para emagrecer, mas ele não consegue fazer. O que é a trava, então? É emocional. Sempre. E essas camadas que, quando não acessadas, travam o indivíduo na manifestação de alma dele. E aí, quando eu comecei a pesquisar, inclusive isso sobre mim, eu comecei a perceber. Desde que eu me conheço por gente, lá em casa tá com alguma dor? Comida. Olha aí, Ligado diretamente. Tá com Padrão. alguma felicidade? Comida. recompensa. Pronto. Sempre a recompensa é a comida. Olha só. E nunca uma comida saudável. Sim. Sempre algo pesado. Então, Saboroso, gostoso. meus pais tinham bar da escola. Então, Nossa folhado, fritura, Aff, era no congelador o tempo inteiro. delícia. 2 minutos, pum, tá, micro-ondas ali. Então, sempre a vida inteira almoçou, comeu toda a comida, parabéns, ganhou um doce. Então, o meu treinamento de vida nostálgico me remete que comer é a coisa boa. Sim, Comer é a felicidade. sim. E, E- na e- realidade, não, porra. Então, olha só a palavra que você usou, realidade. Qual é a realidade? Que eu quero construir. Então, entende? Então, as pessoas vão colocar a realidade delas pra você. Total. Isso dá um pau na cabeça das pessoas. Presta atenção assim, ó. Você nasceu de família humilde. Média, Classe média, média, classe média. baixa, média. Eu, classe média baixa. Classe média, vai. Aí o que acontece? Tem um padrão, não é isso? Por isso que é o padrão social, financeiro. Beleza. Deste padrão, a gente vai pegar recursos para construir a nossa vida. Perfeito. E a gente sai de um padrão. À medida que a vida começa a caminhar, já homens, mulheres, a gente começa a caminhar e fazer grana, provavelmente você em um dado momento vai romper com esse padrão. Perfeito. Você vai ganhar mais que teu pai e tua mãe. Você vai falar, caraca, Graças a Deus. tô ganhando grana, graças a Deus. Tô ganhando grana, tá acontecendo. Aí você vê uma casa melhor, um carro melhor, uma escola pros filhos melhor, e tudo começa aqui. Pô, legal, começou a crescer. Chega um momento da vida humana, principalmente perto dos 40, que Jung chamava de metanoia, que ele chamava de sol poente. Olha que curioso. À medida que 40 anos de idade, em média, tá? Às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois. O sol lá, quando ele nasce, então ele nessa metáfora é um bebê. Aí Tá. ele vem fraquinho e tal, até ele chegar meio-dia. Meio-dia seria o sol poente. Meio-dia seria 40 anos para nós, a vida humana. Porque Entendi. dentro do padrão seria a metade da vida. Meio-dia e 1, o sol já começa a se pôr, não é isso? Ok. Então agora estamos caminhando para a morte. Perfeito. Então esse seria o padrão.
Próximo aos 40, é uma idade muito produtiva do homem, é um setênio muito produtivo, Perfeito. onde a gente já plantou muita coisa, aprendeu muita coisa, naturalmente você já começa a colher também muita coisa. Menos gasto energético para muito mais resultado. Muito mais resultado. E aí vai acontecer esse fenômeno da pessoa, 35, 40 anos, ela olha para os seus resultados e olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vê um padrão e fala, Uhum. caraca, poxa, como é que agora eu tô comprando um relógio de 200 mil se meu pai nunca na vida dele ganhou 200 mil? É isso. Aí o que vai acontecer aqui agora? Um choque. Esse cara aqui, muitas vezes, ele vai sentir que ele tá traindo A família. da onde ele veio. Caraca. Ele tá traindo os seus. Olha que curioso. Eu passei por esse processo. Você suspirou, tá vendo? Eu passei por esse processo. Então eu acredito, só pela tua suspirada. Então ele tá aqui, ele olha e fala, porra, mas não tá certo. Aí, ó, inconscientemente, o que ele vai fazer, que provavelmente não foi o que você fez, ele vai achar mecanismos pra reforçar que ele tá certo. E pra se auto-sabotar. Se auto-sabotar e falar assim, deixa eu me aproximar de quem eu amo ficando pobre, em detrimento de romper e crescer. Uhum. E isso chama-se lealdade inconsciente, que também é um padrão entre muitos médicos. Que muita gente utiliza disso pra provar o eu te amo, né? De alguma forma subconsciente É um eu ali, te amo velado. né? É, um eu te amo, tipo, eu te amo tanto que não te abandono. Em amor a você eu não cresço. Olha que curioso. Papai e Loucura, né? mamãe, em amor a você, eu não vou enriquecer, tá? Fica tranquilo. A casa é de pobre, mas é limpinha, a gente vai ficar junto até o fim. Porra! E isso aconteceu comigo em vários pontos no quesito de bebida. Eu bebia, tomava álcool, sempre gostei do sabor do álcool por si só, mas eu não gostava do efeito que ele me causava. E aí eu percebi que meu pai contava muitas histórias disso e sempre se vangloriava. E quando eu contava minhas histórias, ele ficava feliz. Por mais que fosse uma história de merda no final, Ele ficava feliz. ele ficava feliz. Porque ele Então, o que eu faço? Eu bebo pra demonstrar o amor por ele. Exato. E você bebe pra reforçar a identidade. Só Eu, que eu, eu, eu encerrei esse ciclo. Encerrou o ciclo. Que é o que a gente deve fazer. A vida adulta pede boas despedidas, inclusive da pobreza. Uhum. Boas despedidas, inclusive de pai e mãe. Não é isso? Né? Perfeito. Deixar Jesus Cristo, para quem é cristão, deixará seu pai e sua mãe e seguirá, né? É uma coisa nesse sentido, quer dizer, você vai para frente, a vida é para frente, porque Exato. os nossos filhos precisam pegar uma outra referência. E em honra a quem veio antes, a gente precisa ir além. Então, lá, Exato. eu costumo brincar, que eu imagino lá no Decálogo Mosaico, os 10 mandamentos lá. Qual é o único lá que vem com uma promessa? Você que é do Marte, né? Tem lá, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não tem isso? Aí daqui a Tem. pouco tem um lá, honrai teu pai e tua mãe, aí vem uma promessa, para que tenhais seus dias na terra prolongado. Não parece estranho? Quebrar tanto padrão, assim, logo de mandamentos? Sim. E ali eu fico imaginando, brincando, mas falando sério, que eu acredito, tipo, Deus, na sua tamanha misericórdia, força, poder. Cara, deixa eu reforçar essa promessa, senão essa galera vai fazer muita merda. Aí ele escreve a palavra honrar, o verbo é honrar, não é amar. Porque às vezes seria impossível amar aquele que te maltratou, que te estuprou, que te, porra, agrediu, que te abandonou num saco de lixo, como a gente vê histórias bizarras por aí, é cada vez mais comum. Então, dentro desse formato estabelecido, eu tô pegando a visão cristã só para referência do que a gente tá querendo dizer. Eu olho para trás e o brasileiro, de novo, né, por não saber o que significa honrar, ele acredita que honrar é amar. E o amar, muitas vezes, é estar próximo. E para eles, honrar, muitas vezes, é clonar a atitude. Em honra, que seria esse formato de eu fico próximo a você, eu sou igual ao meu pai. Quando, na verdade, a réplica, a cópia, não seria na base comportamental da tua história. O que você veio fazer aqui é só você que pode fazer, meu irmão. Aí, beleza. Quando eu fiz a parada na primeira vez que eu parei de beber, eu fico quase 9 anos sem beber. Quando eu começo a ter sucesso, é quando eu volto a beber. Você volta a beber. E aí eu liguei o sucesso à bebida. Você atrelou. Total. Certo. E aí eu tive de novo... Por que eu parei de beber a primeira vez? Por esteatose hepática, quase cirrose. Caraca. Nível médio pra grave em 1 ponto de diferença. Caraca. Eu fui obrigado a parar, senão eu tinha mais 4 anos de vida. Caraca. Ponto. Então eu paro quase 9 anos, 8 anos e pouco. Volto a beber em 2017 com o marketing. Calo como se não houvesse um amanhã. E aí eu, obviamente, relacionei. Se eu bebo, eu tenho network. Se eu tenho networking, eu escalo. Porque a minha forma de aprender é muito através do que os outros estão fazendo. Ah, tu tá fazendo isso? Entendi. Ah, entendi a engenharia reversa. Vambora. Eu consigo pegar muito rápido pela engenharia reversa. Como que eu faço amigos? Não é bebendo leite. Olha aí o rolê social. E correlacionei e fiz isso. Só que,
Quando eu vou ter meu filho, minha primeira filha, Maia, eu disse, ué, eu quero dar o exemplo que meu pai me deu de bebida alcoólica. Tanto que eu pedi pro meu pai parar de beber. Então eu quero ser esse exemplo pro meu filho? Não. Quero ser o exemplo de um cara gordo, sem saúde, com diabetes, que não pode se alimentar, do que tá afim, do que fazer. Não. Então, 6 meses antes dela nascer, eu paro de beber, eu começo a malhar, eu começo a me cuidar, para poder exemplificar e ser a pessoa que ela deve ter de exemplo. Sei. Mas eu só faço esse movimento agora, há 2 isso. anos e meio atrás. Entender o processo. Você percebe que até aqui, né, antes de ter consciência, porque o que liberta é consciência. Total. Na hora que você tem consciência, irmão, a vida muda completamente. É como se acessasse uma outra frequência e você passasse a ver coisas que antes eram impossíveis de serem Tipo, vistas falar em outras inglês, né? frequências. Tipo, programar, vira uma chavinha. Você fala, caraca, esse mundo existe. Só que o mundo é o mesmo que você sempre viveu, só que você vê de outra forma, é bizarro. Exato. E no teu movimento era, então, quando eu faço sucesso, eu bebo. Era esse? Basicamente, então, seria, vê se faz sentido, sente. Quando eu faço sucesso, eu sinto saudade do meu pai. Perfeito. Agora eu volto. E olha que curioso. Pai, eu fiz sucesso porque você me trouxe até aqui. Eu preciso celebrar com você. Exato. Então, Mesmo qual é vocês a não forma estando inconsciente comigo... que o Breyer tinha para acessar o pai? Vamos beber. É isso. E faz parte, então, de uma busca por identidade. A Perfeito. gente quer estar perto de quem a gente ama. Total. Por isso que a gente, quando não entende esse processo, não consegue fazer algumas boas despedidas. Aham. Às vezes o cara entende que fazer boa despedida é dizer tchau pro pai e pra mãe e falar azar. Não é isso. Às vezes é necessário cortar laços que se criaram e que já não são mais seus. Perfeito. Então são 3 correntes da alma. Você lembra isso no estado da alma que a gente trabalhou. Primeira, se despedir de pai e mãe. Não significa dar adeus e dizer azar. Não, você vai estar disponível e tal, mas é saber fazer o movimento de despedida. Perfeito. Segundo é o apego ao velho eu. Então aqui, não, olha só, mas se eu fizer isso, Breyer, se eu for no teu podcast, eu vou estar traindo a minha essência. Pô, as pessoas falam umas coisas, já viu? Traindo a essência. O que é essência? Qual que é a tua Ele não sabe. essência? Explica aí, vamos Ele lá. não É sabe. baunilha? Porra. Sabe? Daí ele não entende o poder dessa palavra. E o terceiro processo, que pra mim, assim, pega demais, é ele conseguir se desvencilhar aos personagens que ele criou. Esse eu acho que é o mais difícil de todos. É o muito doloroso fazer a movimentação. Cara, olhar pra dentro é doloroso. Não adianta. Por isso que a gente busca tanto fora. Fora entrete. Lembra da caverna de Platão? A alegoria da caverna, o mito da caverna? Você tá lá, tem as fogueiras, tá olhando as paredes. Nas paredes, tudo te entrete, está ali. Tá aprisionado e você tá olhando. Uau, nossa, olha aquela sombra, olha aquela outra. E a vida humana tende a ficar nisso. Até que um prisioneiro rompe, decide ir atrás da luz. Então a luz, metaforicamente, é a luz do conhecimento, que te dá elevação de consciência. Pra você o quê? Sair da caverna e encontrar novos mundos. Perfeito. Só que novos mundos exigem dor. Quando o cara sai da caverna, depois está aprisionado lá, a luz vai cegar. Então, quando ele cega, ele vai dizer a dor. Então, enfrentar o portal que te leva a outra fase financeira, ele é um portal que na porta tem um dragão que te dá medo e dor. E você só vai vencer e romper com isso na hora que você tiver muito acesso a si mesmo. Você entender realmente por que você está fazendo o que você faz. Por que vale a pena você botar a tua vida em xeque para você matar aquele dragão. E nisso a vida ganha um tempero diferente. Nisso dá um tesão diferente de viver. A gente encontra a nossa praia, o olho brilha ao falar, a energia emana de um outro lugar, você cria suas convicções, você para de querer agradar, você manda todo mundo se fuder se for preciso, porque você entende o caminho teu e o teu caminho tá claro. A hora que o teu caminho tá claro, irmão, acabou. Agora é só ajustar a rota com base naquilo que você acredita ser a sua visão de mundo e começar a achar aliados e inimigos, que a vida pede. Exato. E a partir dali a sua história se desenrola. Além, mais longe e maior do que teu pai fez. Cara, a gente fizer isso, a gente já cumpriu um baita papel na Terra. Puta, perfeito. E assim, um ponto bem importante até que tu me traz, eu começo, obviamente, a refletir e pensar sobre coisas que eu passei. E uma pergunta que eu recebi que eu demorei muito pra conseguir responder de maneira verdadeira. Por que você usa bermuda e chinelo? E eu, cara, porque representa liberdade, porque representa liberdade. Essa era a primeira resposta que vinha. Exato. Tá. Porra nenhuma. Porque eu gosto de me vestir de maneira confortável, eu me sinto bem assim e eu tô cagando pra todo mundo de como pensa nesse quesito se eu estou de bermuda e chinelo ou não. O que importa é o que eu faço a pessoa ter de resultado. A minha vestimenta pouco importa. Se ela se importa com isso, ela não se conecta comigo. E aí eu comecei a ter, obviamente, muita separação de muita gente aqui. Quem se importa demais com a vestimenta, por padrão, não se conecta comigo. Sim. Não importa que a pessoa esteja de terno, não importa que a pessoa... Mas se a pessoa se importa com a minha vestimenta, por padrão, ela não se conecta comigo. Entendi. E isso separa um joio de trigo pra mim ao natural. Certo. Foi Então- um mecanismo que você encontrou pra
fazer essa separação naturalmente. E aí o começo, porque representatividade. Não é a realidade. Aham. Não é a realidade. Sim. E quando eu comecei a me questionar e entender o real sentido, eu digo, cara, faz total sentido eu estar assim. Inclusive, hoje em dia, subo em palco assim, e quando a galera, porra, mas por que Eu tá de chinelo? vejo. O problema é o chinelo? Eu tiro. Eu tiro o chinelo Claro. e fico de pé descalço. E Isso, se tu bota bermuda e chinelo, tu nunca fala com o médico. Nunca. O Isso teu que eu ia público falar. tu nunca vai atingir. não vai. Sai no estado da alma, tu tava de pé descalço. Exato, Entendeu? exato, aquele Rafa que poucos veem. Exato. Quando a gente aprende a jogar o jogo, como você aprendeu, eu tô aprendendo, a gente começa a pensar assim, ó. Existem coisas que são muito mais profundas que eu detenho sobre mim, Claro. mas que eu não posso mostrar. Por que não posso mostrar? Porque o mercado, de novo, ele tem as suas regras. Uhum. Você quebrou uma regra. Mas pro teu brand, mas não sei o que. E criou o próprio Possivelmente brand. de terno venderia muito mais. Não Sendo muito sei, honesto, não possivelmente sei. sim. Eu não sei, porque eu já nem te vejo de terno mais. Entendeu? Então, tipo, eu tô aqui em respeito. Falava, né, pro Marcelo, tipo, cara, respeito o trabalho, respeito você. Eu tô aqui por causa de. Quantos podcasts eu não vou, cara? Não vou palestra, não vou mastermind, cara, dificílimo eu ir. Por quê? Porque, cara, a gente se conectou, então os iguais se reconhecem. Então, no nível de consciência Perfeito. que a gente tem, é muito simples entender o teu jogo. Mas no nível de consciência que muitas pessoas estão, a primeira coisa que vai valer é a aparência. E quando você rompeu isso e mesmo assim consegue dar resultado, cara, excelente. Exato. Quando a gente joga com o inconsciente coletivo do nosso público, a gente, no meu caso foi diferente. Curiosamente, quanto mais eu mostrava, não mostrar as coisas gratuitamente, mas quanto mais bens materiais, bom gosto, Mas teu público se requinte, conecta com isso. é o ponto de conexão e tá tudo certo. Ele vira médico porque é um status de sociedade já por padrão. Por padrão. E aí ele quer conquistar os outros status que a profissão pode proporcionar pra ele. Perfeito. E se você não mostrar que você tem esses status, que você já chegou onde ele quer chegar, você nunca vai se comunicar com ele. Provavelmente não. Ele olha e fala, é legal esse cara, mas não é pra mim. Exato. Porque é aquela primeira impressão, a percepção que vai gerar. Exato. E eu acredito que eles, assim, como nós, é muita oferta em cima do cara. Compre isso, compre aquilo. O Cara, tempo todo. e eles conseguem identificar o que eu sempre falo, cara. Independente se tá de terno, se tá de bermuda, se tá o Rafa, se tá da alma, o Rafa que tá aqui. Entenda, o que tá por trás das tuas palavras, o outro humano é projetado pra interpretar. É verdade ou não é? Não é isso? Total. Quantas cópias bonitinhas a gente vê por aí? Quantos caras que falavam um monte de merda, nossa, lá, sumiram do mercado? Total. Por quê? Porque não está sustentado uma verdade. Então ele não encontrou o caminho que vai trilhar e sustenta as convicções dele. Exato. Quando a gente não sabe as nossas convicções, a gente fica um humano fraco. Aí você que queria, em tese, ir de chinelo e bermuda, não pode ter que meter uma merda num terno. Se não conhecesse suas convicções, seria isso. É isso aí. E não, cara. Então, quando eu entendo isso, eu consigo avançar em direção a isso, eu começo a encontrar o meu jogo. Aí eu alinho a visão de mundo externa e a visão de mundo interna. Isso traz muito poder pro indivíduo. Então, eu separo o personagem da alma. A manifestação da alma ela é sempre mais profunda, complexa e lenta. Perfeito. A gente não consegue interpretar. A gente tenta entender. Nossa, mas por que eu tô com uma vontade de morar em Floripa? Que loucura Floripa. Não era pelos motivos óbvios que a galera pensa. Mas por que Floripa? E o movimento me puxando, e aquilo me puxando, e eu no meu despertar espiritual, cara, aquilo puxando. Falei, cara, que loucura isso daqui. Eu vou. Olha, mais loucura ainda. Deixar minha empresa da operação lá, da da fundação, Sim. Napoleão Hill que eu trabalhava, vim pra cá, começar um projeto digital do zero. Cara, era um movimento da alma. Era pra ter toda essa jornada que o Rafa teve. Então, os movimentos da alma, as decisões da alma. Que foi um movimento de dor no começo. Porra, pra caramba, irmão. 2, 3 anos só pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Força. Pra trás, com nada implacava. Uhum. E eu não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, estava sendo o quê? Moldado. Perfeito. Então, pra esse Rafa nascer, aquele lá teve que morrer. Mas pra morrer É isso teve mesmo. dor, despedida, separação, luto, e aí vai. Mas a caminhada deve ser feita. O processo deve ser traçado e hoje compreendido. Perfeito. Então, o movimento da mente vou pra Floripa. Fui. Em uma semana eu tava aqui. O movimento da alma é lento. 3 anos, irmão. Tem uma metáfora que eu gosto de contar, você se lembra lá do estado da alma, que é do índio, que ele dá adeus à aldeia dele, ele decide ir embora pra cidade. Ele faz as malas dele, etc e tal, aí ele pega um trem e vai. Ele fica olhando pra janela do trem, né, a paisagem, e ele, pela última vez, talvez ele visse aquela paisagem que tanto, né, aquecia o coração dele. Ele foi, viajou quilômetros até que chegou lá no terminal lá de trem. E quando ele desce, ele senta. Todo mundo desce e vai embora, segue seu caminho. Ele desce, pega sua mala e senta e fica ali. 5 minutos, 30, 1 hora.
2 horas, 3 horas. Aí o trocador que trabalhava lá do outro lado ficava vendo o índio ali. Falou, cara, acho que ele tá precisando de alguma ajuda, eu vou lá. Opa, tudo bem, amigo? Tudo bem? Viu? Tá precisando de alguma coisa e tal? De repente uma informação? Não, não, tô tranquilo aqui. Não, mas não precisa de nada, alguém vem te buscar? Não, não, só tô aqui, só estou aguardando. Tá, mas tá aguardando alguém? Ele falou, não, não, porque é o seguinte, eu vim de muito longe, de uma aldeia, e eu vim com o trem. E o trem anda muito rápido, eu já cheguei, mas eu só tô sentado aqui esperando a minha alma chegar. Maravilhoso. Agora pega essa metáfora pra você ver. A gente toma uma decisão com a mente rápido. Cara, mas às vezes o movimento da alma ela vai demorar a encaixar. Por isso que às vezes você sente que você tá fora do lugar. Você tá fora Uhum. de eixo, não encaixou. Você fala, cara, tá massa aqui, mas não tem algo que não tá aqui. É o movimento da tua alma sentando o processo. Quando a gente Perfeito. descobre isso, cara, as decisões elas não precisam mais fazer sentido. Você só toma. Que é ó, E se torna muito mecânico. e veja bem, ó como é contraintuitivo. O empresário vai tomar decisão. Cara, pautado em dados, cenário, estatística, número. Com o movimento da alma não tem nada a ver Não isso. tem nada a ver isso. Quantas Vou te dar vezes... um exemplo idiota de agora, tá? Aham. Teve um mentorado meu que, acho que foi sexta ou sábado, ele me disse, irmão, o cara X deu uma palestra lá e tu disse que ele não é uma boa pessoa. Que XYZ problemas assim, assim, assim. Uhum. Por que tu segue ele? Eu, caralho, por que eu sigo ele? Não sei, ele disse, cara, eu já quase comprei desse cara porque tu seguia ele. Olha só, Tu fortalece uma pessoa que tu não gosta. tu valida. Tu valida. Uhum. De quase 700 pessoas que eu seguia, eu tô seguindo 290. Olha aí. É E eu isso. ainda não parei pra limar todo mundo. Eu Sim. simplesmente comecei a ver stories. Ah, esse cara não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Mas se tornou mecânico. Não é do tipo eu tenho que ficar pensando, essa pessoa eu quero, não sei. Não, é mecânico. Eu só vejo se minha alma é conectada a ele ou não. E É isso. foda-se. E eu não tenho que. Ai, mas esse cara pode isso, pode aquilo. Foda-se. Eu cheguei num Deixa. momento de foda-se, porque eu sei Sim. quem eu sou e o que eu posso fazer e aonde eu posso chegar. É isso. E sei quem são meus aliados. É o famoso muro, quem tá pra cá e quem tá pra lá. É isso aí. Isso. Então, isso é tão libertador num nível tão extremo que tu não tem que ficar provando algo para alguém. Exato. Tu tem que fazer isso através do marketing, fazendo o que tu tem que fazer ali, que é o Claro. normal dentro do teu jogo. Tudo, o jogo é esse. Mas na alma, na Sim. relação Aham. interpessoal real mesmo, isso não existe. E é muito fácil de perceber no outro a verdade do outro. Não precisa. A gente vem de Perfeito. fábrica com um sensorzinho lá, um dispositivo. O sensor aranha, né? Essa eu Do conheço. Homem-Aranha ali, que ele tem o sentido aranha. Tá, entendi. Lembrei. Cara, é exatamente Então- aquela sensação. Porra, deu algum perigo? Teu Exato. corpo ele sente, ele arrepia, ele sente uma sensação estranha. Nossa, parece que passou um vulto aqui. Na realidade, foi só a pessoa passando do teu lado. Exato. E aí você começa a ver quem é quem. Mas, e assim, não é pra segmentar, segregar, não é isso. É só porque numa fase da vida, ou a gente faz isso, ou a gente começa a ser refém de pessoas, de conceitos, de energia que não fazem mais sentido. Perfeito. Cara, e tem hora que você tem que dar adeus, irmão. Tem que romper alguns ciclos. Você tem que criar despedidas. Você tem que criar Uhum. rituais de adeus. E eu falo, meus alunos, romper ciclo não é bom nem ruim, é necessário. É Não isso. dá pra ir pra próxima fase presa na anterior. Então dá adeus logo a isso aqui, vamos pra outra fase. Ai, mas eu gosto tanto, eu tô tão apegado. Então fica aí, irmão. Tchau E pra vai ficar aí pra você, sempre, e porra. tá tudo bem. Cada um decide onde quer chegar, a forma que quer ir. Mas fato, de todas as maneiras, quando você conecta com alguém, tem uma parte tua que sabe o que é, mas você não consegue explicar. Você só fala. Você acabou de conhecer a pessoa, você fala, cara, esse cara é gente boa. Mas não é porque ele falou, porque ele, nossa, não, é porque tem algo ali. É porque conecta. Conecta, e conectou já era, e os iguais você conhece. Então, no nosso mercado, por exemplo, pô, o digital, quantos filtros você tem que fazer pra apertar a mão de alguém? É porque a galera é marqueteira, porra. Então eles vão fazer um rapport absurdo pra tentar se conectar contigo e tentar te enganar. Exato, então é filtro do filtro, do filtro, do filtro, do filtro. Ah, chegou. Aí veio o maior inquisitor de todos, que pra mim é o tempo. É o tempo. Eu Exato. deixo o tempo. Ah, não, o cara lá, legal, até aqui, ótimo, não tenho nada contra, tá ok, tô no grupo que ele tá, e deixa o tempo agir. Isso serve pra nós, cara. Por isso eu sempre falo, nunca deixa laço. Deu merda, vai dar merda. Cara, vai lá, assume. Vai, pô, fiz cagada, irmão. Como é que a gente faz? Vamos ajustar. Não deixa lastro. O mercado é pequeno demais. Eu vejo assim, tem muito aluno meu que eu vendo,
Aí ele já, olha lá, fulano comprou, é ortopedista também. Aí ele vai lá, fala com fulano para comprar de mim. Cara, é um mini mercado. O mercado digital é um mini mercado. Então, à medida que a Perfeito. gente tá construindo algo maior, lembre, a gente vai fazer merda. Uhum. Para de se apegar ao síndrome do personagem perfeito. Você não vai dar conta de sustentar. A gente faz um Exato. monte de merda por aí. E agora, não significa fazer merda, é querer fazer merda. Não significa fazer merda e não assumir. Então, na jornada, a gente precisa reconhecer aquilo que não tá legal, ajustar e seguir. Inclusive o Jonas, que é um cara que é daqui de Floripa, que forma mentores, ensina a galera a vender mentorias e tal, numa parte mais básica, inicial, assim. Ele pegou e fez uma analogia agora da Betina, que a Betina tá encerrando a empresa e não sei o que, e vindo pra Floripa. No final das contas, no final de toda a analogia dele, ele disse assim: e foda-se o que vocês pensam ou o que eu penso, porque ela que paga os próprios boletos e ela tá na jornada espiritual dela. Então, Floripa é muito bem-vinda pra você, Betina. Te aguardamos aqui. Pronto. Mas pura É isso realidade, aí. irmão. Não É te isso mete aí. na vida do coleguinha, Deixa o sacou? cara seguir a jornada dele, irmão. Se faz sentido pra você, você se conecta. Se não faz sentido pra você, tá tudo Você dá certo. Deixa ele na jornada tchau. dele. Não gostei, deixa de seguir, para de sofrer. Aliás, eu falo, sai dessa merda do Instagram. Né? Sim. Vai cuidar da sua vida, vai olhar para aquilo que é teu, seus filhos, sua jornada, sua empresa, porque no fundo, cara, assim, acho que de maneira geral eu percebo um movimento muito claro, assim, né? A despersonificação dos Aham, personagens do digital. Não aham. deu, ninguém aguenta mais, ninguém sustenta mais. Percebeu isso? Perfeito. Eu vi isso. Eu vi que tá havendo uma despersonificação. O que que é isso? Cara, chapei de ser esse cara aqui. Deixa eu mostrar lá o que eu sou. Não aguento mais ser esse personagem. Já não tá mais dando resultado. Já Já não tá mais valendo a pena. Exato. Então, a autenticidade, ela vai começar a virar uma moeda muito forte agora. Total, principalmente com IA. Com a IA, conteúdos de baixa produção, você pega o celular e começa a gravar, Sim. conteúdo mais profundo, né? Nada que precisa de um gancho para prender a atenção nos 3 segundos. Lá, não, de trazer eu acredito muito na humanização das redes sociais a partir de Uhum, agora. uhum. Sabe, criou-se o personagem perfeito, lifestyle incrível, lá. Agora eu acredito que vai muito mais para esse lado. Mas por que eu tô falando isso? Porque o reflexo das redes sociais muitas vezes é o reflexo do nosso dia a dia. Do Perfeito. pouco filtro ou da baixa intencionalidade que as pessoas têm. Ao seguir alguém, o que você quer com esse alguém? Ao ter uma merda de um grupinho lá de, sei lá, amigos de infância, empreendedores, não sei o quê, por que que você tá lá? Você quer o quê lá? Porque você sabe tão bem quanto eu, à medida que você tá relacionando-se com alguém, aquele alguém passa a fazer parte de você, mesmo que você queira ou Perfeito. não. Então, o Perfeito. meio, sim, transforma o homem, o ambiente modela comportamento. E à medida que eu tô no meio disso, sem ter uma intencionalidade, cara, eu tô sendo massa de manobra daquilo que eu talvez nem queira. E daqui a pouco eu tô Exato. falando igual, tô me comportando igual, tô me vestindo igual. Por quê? Porque eu tô lá. Então comece primeiro, antes, entendendo, cara, qual que é o meu jogo? Pra onde que eu quero ir? Qual que é a minha jornada? E não fica se dissipando por aí. Às vezes você perde o valor principal da nossa essência se dissipando por aí. O que que é isso? Se fragmentando ao Aham. invés de se fortalecer. E o mundo tá cheio de nego frágil. É preciso a gente se fortalecer, pro nosso filho lembrar da gente. Exato. O nosso neto lembrar da gente, falar, pô, meu pai foi o único aqui na jornada, ele fez isso e isso, cara, valeu a pena. Né? O neto lembrar, o bisneto lembrar, e seja o que for, pra família, a priori, lembrar da jornada e do que você fez. Não para você ser mais um politicamente correto, bebendo das fontes que todo mundo bebe. Então é necessário olhar para aquilo que toca você. Perfeito. A gente tá se tocando, mesmo que não encoste. Agora a gente se encostou. A Uhum. gente tá tendo uma troca aqui, energética, inclusive. Eu cheguei, eu já senti, falei, opa, o ambiente tá agradável, tá conectado, o Brett tá cuidando do campo aqui. A gente sai daqui diferente como entrou. Com toda Parte certeza. minha fica contigo e vice-versa. E a gente Vice-versa. vai para as nossas casas, território mais sagrado que a gente tem. Aí o que vai acontecer lá? Parte minha entrou contigo e vice-versa, irmão. Então, mesmo que você não veja, não é porque você não vê que isso não existe. E Concordo. esse mundo, ele é real, tanto quanto da matéria. Só não é tão denso que se torna invisível. E à medida que eu começo a olhar para isso, eu preciso olhar para as minhas decisões, com quem eu caminho, com quem eu sigo, com quem eu me relaciono, e aí vai. Perfeito. Essa é Perfeito. a minha visão, irmão. Uma coisa que tu falou, que até me lembrei de um caso que aconteceu agora. Tu até tava doente, não conseguiu ir no aniversário da minha filha, lá no condomínio. E aí, quando a gente já tinha recolhido tudo, minha esposa, putz, vai lá pegar os balões lá no salão. Eu digo, tá. Aí meu sogro, pá, vou junto. Então tá, vamos lá. Chegamos lá, 11 e pouca da noite. Quando meu sogro vai fechar a porta do salão, ela emperra. Quando ela emperra, quebra inteira uma porta de vidro, aquele vidro absurdo. Ele, meu Deus, como é que vai pagar? Não sei o que. Eu digo, relaxa, tá tudo em casa, tá tudo bem. Primeira coisa que eu fiz, síndico, aconteceu isso, assim, e tal, tá aqui a chave, tarará, tarará, tarará. Ele, tu te machucou e tal? Não, tá tudo certo. Pode botar no boleto aí do condomínio Próximo mês. e vamos, tá tudo em casa. Uhum. Ele foi lá e comentou no grupo do condomínio, galera, cuidado, quebrou a porta do salão, assim, para não pisarem no vidro.
Ele não falou nada de mim, não falou nada de ninguém. Uhum. Eu pensei, todas essas porras das pessoas que estão no grupo do condomínio vão ficar enchendo o saco dele. O que aconteceu? Como que foi? Cheguei e mandei, gente, desculpa, fiz o aniversário da minha filha, na hora de fechar, a porta travou, quebrou aí, mas já tá tudo acertado e tudo resolvido com o Valner. Mais uma vez, desculpa pelo incômodo, forte abraço a todos. Aham. Fui, me responsabilizei sem nenhuma necessidade, mas pra quê? Pra que eu não gerasse dor pra uma outra pessoa. Sim. E natural e mecânico. Minha esposa falou, por que tu fez isso se ele não falou teu nome? Eu disse exatamente por isso. Ela, entendi. Perfeito. Um padrão. Um padrão, Eu que já conhecendo se tornou você, mecânico, padrão. que já se tornou um bagulho prático. Eu não tenho problema, galera, errei, tá aqui, fiz merda. Sim. Como a gente faz pra nunca mais isso acontecer e ir pra próxima etapa? Uhum. Ponto. E tá tudo certo. É isso. Aprendizado, não leva mais meu sogro pra Moral da história. Moral da história, não leve o sogro pra recolher. Brincadeira à parte, cara. É muito gente boa. Fiquei com uma Sacanagem, né? dosinha Foi te dele. ajudar, Ele coitado, ficou assim, sem saber onde se Cara, enfiar, tadinho. Que foda. Mas faz parte do jogo Faz e tá tudo parte, bem, não irmão. tem problema nenhum. Graças a Deus temos condições de financeiras de, sem se Sim. preocupar com isso. Exato. Segue o baile, tá tudo certo. Exatamente. Mas sei que no padrão desse, né, é legal de ver assim a reação, né? Então quebra, aí ele se preocupa, né? Ele traz uma preocupação e reage. Então o mundo é exatamente isso. Então, a porta quebrou, o que estava concreto numa linha lógica deixou de ser. Então há uma ação do universo para com você. Perfeito. E agora você vai ter uma reação a partir daquilo. Então as pessoas muitas vezes não sabem com base em que elas reagem ao mundo. Aí a gente volta para a personalidade para costurar aquilo que a gente está falando. É, a mesma situação, como cada personalidade reagiria ao fato? Lá do síndico expor, lá, colocar no grupo te mantendo em sigilo. Aham. Então, quando você pensa no outro, opa, beirou ali um C2, né? Caramba, eu tô pensando no outro, vou encher o saco do cara, vai chover de mensagem lá e tal. Trabalhar... Pra galera que não sabe o que é C2, Ah, boa, personalidade da doação. Essa Tá. que a gente até narrou, que é o transtorno, né, de rejeição e tal. Pô, a gente nem explicou, será que vai ficar sem costurar isso ou não? As 9 personalidades? quer ir? Não, Vai. não, só basicamente, né, para que você possa entender assim, são 9 personalidades desse conjunto, né, dessa sabedoria milenar. Existe na literatura o que é conhecido como tipo de personalidade. Perfeito. Como o nosso método é influência massa, o código interno, a gente colocou C1. Antes era tipo 1, né? A literatura é tipo 1, você vai encontrar tipo 1. C1 é coisa nossa, a gente personalizou aqui o processo. Então o C1, ele é o cara crítico, seguidor de regra. Então ele é o perfeccionista. Aquele cara, pau é pau, pedra é pedra. Crença central, regras são regras. Perfeito. Então, quadradinho, horário é horário. Tipo, cheguei aqui, atrasei. Se você fosse um, você ia me dar expor. Pô, Rafa, caraca, irmão, não sei o quê. Ele já, não, regras. C2 é esse, o doador. Então, ele quer ser aceito e tem um medo danado da rejeição. Uhum. A crença central para ele gira muito em torno dessa questão. Ajudar os outros é maravilhoso. O C3 é o cara competitivo, de resultado, implacável. Meta é meta. E a crença central, eu preciso ser o melhor. Então, aquele cara que não para, ele compete, tá aqui competindo um com o outro. Já é muito legal. Tem um podcast que depois posso te mandar, bem legal. 2 grandes players do mercado, um disputando com o outro, assim. Medindo o pau na mesa, no fim das contas, 2C3, cara, divertidíssimo. Eu passo pros meus alunos dando Boa. pause, assim, ó, fazendo análises. O C4, ele é o cara, ele é altamente emocional, Aham. ele é tido como o C4 é o individualista. O código da individualidade, ele busca uma identidade. Ele é o artista, arquetipicamente é o artista. Uhum. Então ele tem uma busca, assim, para encontrar a identidade dele. Perfeito. O C5, ele é o mais mental de todos, é o mais frio de todos. Ele é aquele cara de bastidores, pouco contato social, pouca interação social, costumeiramente não acessa as suas emoções. Tem aquele poker face, né, que você não sabe Temos ler um o amigo cara. em comum. Um amigaço em comum, exatamente. Tipo assim, você não lê o cara porque ele não fala, né? Ele é altamente para dentro. A busca dele é por sabedoria, conhecimento, ele Uhum. adora se aprofundar. Famoso Winston, né? Isso. C6, ele é mental também, mas ele é o do medo. Então ele é mais inseguro, Uhum. desconfiado. Então ele tá aqui, ele tá desconfiado. Tipo, mas será? Será que tá ao vivo, não tá? Será que vai pro ar, não vai? Será que o breve... Ele sempre tá jogando com a desconfiança. Aham, Sempre. aham. Não é, já, Rafa, você tá generalizando. É sempre. Sempre é a dúvida. Então ele é desconfiado e precavido. E o vício emocional dele é medo. Então, se algo pode dar errado, vai dar errado. Deixa eu me precaver. Então ele joga no cenário futuro, lá vai dar algo errado, ele volta aqui, de muita ansiedade. O C7 é o do entusiasmo. Tudo vai dar certo, já é o oposto. Então aquele cara brincalhão, otimista, autoastral, que quer jogar energia pra cima. Quer fugir da dor dele, se entretendo com o mundo fora. Uhum. Então ele é o piadista, prega peça com todo mundo, vê duplo sentido em tudo. Aquele cara pensa rápido.
ele é o do entusiasmo. O vício emocional dele é a gula. Quanto mais coisas fora, melhor. Então ele tem um medo danado de acessar dentro. O C8 é do poder. É a busca incessante pelo poder. Então, para ele, assim, a regra é: a vida é um ringue e só sobrevive os fortes. Então, precisa distribuir pancada. É pancadaria. Então, ele chega, e aí, o que foi? Tal, aquele cara, não gostou de mim? Azar, o que é? Fala na minha cara. Ele compra uma boa briga com facilidade. Sim. E o vício emocional dele é luxúria. E o C9 é o cara de boa, o cara da paz, que é o código da preguiça, né? O vício emocional dele é a preguiça. Aquele mais passivo, mais na dele, mais pacificador. Então, ele não quer ver o circo pegando fogo, ele quer aglutinar, ele quer um consenso, ele quer... juntos a gente é mais forte, unidos nós somos um, né? Aquela coisa assim meio de... É o pacificador mesmo, ele gosta muito de olhar para a vida de um lugar de... Se eu tenho um problema, deixa eu ignorar esse problema, senão isso vai sugar minha energia, deixa eu ficar de boa aqui. Perfeito. Ele ignora o problema para não entrar no problema. Então, só para botar todo mundo na mesma página, das 9... A partir das 9, todas têm uma reação que desde a infância começa a ficar padronizada e vai sendo reforçada à medida que a vida vai passando, dentro de um processo que traz um padrão comportamental, que é o mapa do comportamento humano, que à medida que você acessa, você consegue identificar padrão, ao identificar, você lê o padrão e a partir dali gera desdobramentos, como contratar, liderar, vender, se autoconhecer e por aí vai. Então, só para fazer esse sensacional. approach. Se você não entendeu, vai pausando, vai anotando, vai olhando. E assim, muita coisa hoje em dia você já consegue encontrar em alguns livros, já consegue encontrar na IA, já consegue facilitar e vai te ajudar bastante, principalmente para o seu autoconhecimento. A primeira base que eu recomendaria para você é: se autoconheça para depois tentar identificar o próximo. Se não fizer isso, não vai dar certo. Perfeito. Inclusive na nossa tríade, né, da influência máxima, lá em cima tá a autoinfluência. Porque tudo começa com você, não adianta. Tem o livro lá do Simon Sinek, que ele fala, comece pelo porquê. Eu falo, cara, comece por você, velho. Exatamente. Comece por você, mergulha aí, entende seus BOs, perdoa quem tem que perdoar, descubra a sua hierarquia de crença aí pra você entender mais do mundo. E ali tá a autoinfluência. Então, Aquele exercício que tu faz dos valores, eu acho ele animal. Como é que tu faria pra galera recomendar pra galera fazer em casa? Porque você começa com ele de uma maneira e depois você vai inserindo coisas pra forçar a mudança. Tu acha que tem como a galera em casa tentar aplicar isso? é o que dá pra... eu nunca fiz, mas dá pra pensar isso agora. Por exemplo, assim, com base em que você decide, né? Então, você que tá em casa, com base em que você toma a decisão. Né? Então, ali, por exemplo, é comum um pai de família, assim, por que você faz o que você faz? A resposta que vem imediatamente, por que você trabalha tanto? Aí o cara padrão ele pode falar, porque eu preciso dar o melhor pra minha família. Aí surgiu uma crença aqui. Aí você vai falar pra ele, tá, então quer dizer que a tua família vem em primeiro lugar. Sim, em primeiro lugar. Certo. Então, se a família vem em primeiro lugar, hoje, quanto tempo da tua vida se dedica à tua família? Pã, já deu merda. Aí começa a dar merda. Aí o cara não enxerga que na vida dele há uma hierarquia de valores velada, fortalecida e por ele muitas vezes rebatida. Sim. Ele não acessa, ele só fala. E é por isso que a ausência de conhecimento nos faz não entender por que a gente faz o que faz. E a gente começa a se descobrir e se tornar cada vez mais incongruente com o que a gente fala. Isso é bom. Porque quando você tira essa bagunça inicial e entra num... Por exemplo, eu entendi que o trabalho pra mim vem em primeiro lugar. Perfeito. Não a família. Mas o discurso era a família. Eu falei, não, cara. Se eu estiver em casa e não tiver como prover, ou tiver ruim, cara, ferrou. Eu não tenho família, porra. A família acabou. A maior parte de casamento acabar. Pau financeiro, velho. Acabou, É acabou. Então, mas isso, assim, falado dessa forma, às vezes o cara, ele fala, não, mas pra mim, né. Tudo bem, mas você percebeu na atividade. Quando a gente vai avançando, vai aprofundando, você vai acabando com os recursos de um lado. Exato. Você fala, caraca, velho, porra, tô sem resposta. E aí, dentro do estado da alma que a gente teve lá, assim, coloca aí os 5 valores em hierarquia. Beleza, preenchemos. Ninguém, literalmente ninguém, colocou dinheiro. Aí, porra, ninguém aqui gosta de dinheiro? E a galera, até gosto. Tá, e por que não tá aí? Então, não sei. Aí começou a colocar, porra, o dinheiro é importante pra quê? No fim das contas, tinha várias pessoas colocando dinheiro como primeiro. Mas o que socialmente, se você colocasse o valor como dinheiro por primeiro, não, mercenário, materialista, não sei. Seu cu! Sua família não existe se você não puder prover, porra! É isso aí. Entende esse jogo. Se você não for um provedor, ninguém quer estar com uma família onde o homem não é o provedor. Exato.
E aí, se você não tem essa condição mental de saber que o dinheiro é importante, de que você muitas vezes vai sim deixar a sua família para fazer uma viagem para poder prover coisas melhores, você vai ficar sempre se culpando e você nunca vai atingir o sucesso que você almeja. Exato. Começa a refletir um pouquinho sobre a hierarquia dos seus valores. Isso vai te ajudar muito no teu autoconhecimento. Perfeito. Essa dinâmica, ela comprova, né, Breia, para o indivíduo que de tudo que você fala, pouco você consegue sustentar. Perfeito? E é bizarro isso. Aí, eu falo por mim, eu faço aquela atividade e falo, opa, tem uma brecha aqui, caramba. Tamanha dificuldade da gente se realinhar internamente. Então, quando Uhum. você pega os grandes nomes da humanidade, o que eles têm em comum é um alinhamento interno poderosíssimo. Poderosíssimo, irmão. E, assim, extremamente alinhado. Você Perfeito. pega Mahatma Não há Gandhi, dúvidas. não há dúvida alguma sobre o que eu vim fazer e para onde eu vou. Acabou. Elon Musk, porra. Elon Musk, Mahatma Gandhi, pega qualquer grande nome, Qualquer grande Martin nome. Luther King, pega a história dos caras e você vê. Eles têm um alinhamento poderosíssimo. Então, não há tempo a perder. Literalmente não tem curva, eles andam só naquela reta. Só e na ponto final. reta. Ah, mas é que fulano falou, eu não tenho tempo pra fulano. Eu não quero saber de Exato. Beltrano. A linha. Então, o que você puxou um assunto que é muito. É a linha central. Conhece a ti mesmo. Só que é tão banalizado isso. Por exemplo, conhece Então, a ti coach, mesmo. né? Então, coach, nossa, o Rafa vai falar de crença limitante. Cara, se as pessoas soubessem o poder das crenças na vida delas, onde a gente tem mais resultados com os nossos alunos, não é entregando, olha o script de vendas, que é uma merda, o script de vendas não vende. O que vende é o cara saber acessar a verdade Entrega dele. o que ele quer, entrega o que ele quer ver e depois você vai lá e mostra na realidade o que ele precisa, porra. Exatamente. Então, o processo de hoje no Brasil, você pega assim, vamos pegar o Brasil, né? Então, o poder está dentro de você. São frases clichês, não são? Sim. Pô, clichêsaço. Poder está dentro de você, você fala, beleza, coach, você faz uma piada, beleza. Cara, é uma grande verdade. Claro que sim. Ignorada pela maioria, porque o sábio entende, implementa e tem resultado. O vulgo, a grande maioria, ri e não aplica. É quando você vai falar algo valoroso para uma pessoa, fala, isso aí eu já sei. Não tem alunos assim? Meu Fala, Deus. então beleza, fechou então. O que mais? Eu já falo, cara, tchau pra você. Você se fechou, eu não consigo te ajudar. Exato. O princípio é, a gente não consegue ajudar aquele que tá fechado para ser ajudado. Então, por isso, a ajuda sempre parte daquele que abre a porta primeiro. Ô, Brian, Perfeito. você me dá uma mão? Aí sim, agora, energeticamente, eu me permitir ser ajudado. O processo interno de autoconhecimento, ele é ignorado pela grande maioria das pessoas. Não é só no Brasil agora, no mundo. Tem estudos, né, que dizem, eu não lembro agora o percentual, mas é como se fosse 80% das pessoas dizem saber e terem processo de autoconhecimento. Quando, na verdade, na prática mesmo, uma mixaria realmente detém. Quando isso é acessado, então, por exemplo, frases, conhece a ti mesmo, a frase socrática, está lá no frontispício de Delfos, lá no templo de Apolo. Bom, lá nessa época o povo entrava lá para quê? Para acessar as deusas, as pitonesas que sentiam então o cheiro, né, de gás que saía da terra, entrava em estado alterado de consciência e apresentava visões de futuro para o povo. Mesmo acessando lá e tendo visões de futuro, da agricultura, política e o que vai desdobrar, mesmo assim a frase do início do templo era o quê? Conhece a ti mesmo. Genial. E assim conhecerá aos deuses, conhece a ti mesmo, e assim conhecerá os deuses e a humanidade. E nesse processo você olha, tá, beleza, eu vou ter acesso ao futuro, mas eu tenho que começar por mim? É você, irmão. Começa por você. Esse processo ele se transforma, inclusive eu vou colocar isso no meu livro, agora a gente vai lançar pela editora Gente. Que massa. Vai ser bem legal, essa tríade O meu papel é realmente fazer com que as pessoas parem e pensem. Saia do automático e comece a refletir. Cara, não é o Tu fez isso comigo. O Estado da Alma, ele fez isso comigo. Eu anotei várias coisas lá dentro do caderninho que vocês deram. Eu devo ter, assim, eu acho que numa página eu resumi as minhas... Eu acho que umas 6 frases, irmão. A frase principal, e aí depois a estrutura dos valores e uma outra frase. Isso dita a minha regra toda vez que eu me perco. Quando eu me vejo massa. que eu estou perdido, eu releio aquela página que é o resumo de quem eu setei e que eu sou. Mas é muito fácil o ambiente nos fuder e a gente se remoldar. Exato. Então, toda vez que eu vejo que eu tô perdido, tá me faltando a disciplina que eu falei. A disciplina é o foco do resultado. Exato. Então, se tá me faltando a disciplina, o que tá faltando? Por que eu não tô tendo? Porque eu tô com os filhos em casa. Então, eu tenho que voltar para o escritório. Então, agora eu tô indo 3 vezes no escritório, porque eu preciso voltar a ter disciplina. Todos os dias de manhã, malhando às 8, ao invés de malhar ao meio-dia, no outro horário e tal. Então, eu comecei a ajustar minha disciplina de novo, porque eu relei a porra da página. Olha só, que bizarro. Tu entende o quanto a nossa mente, tu tem um choque emocional no evento, e esse choque emocional transforma. Então, toda Sim. vez que tu vai no choque emocional de novo, tu diz, opa, tô cagando. Tô cagando. Deixa eu voltar tem pra algo cá. errado. Exato.
E esse é um alinhamento interno, né? Total. A gente fala de valores, identidade, ancestralidade. Cara, precisa alinhar a interna para depois gritar fora. Por isso que tem muita gente no digital que, pô, lê um livro e quer me dar uma mentoria. Pô, não vai rolar, irmão. Fiz um curso, agora eu vou replicar. Agora não vai rolar, irmão. Você não tem merecimento. O que não falta é mentor de alguma coisa, Meu né? Deus, cara. Então nada conta, tudo bem, cada um faz o que quiser. Mas agora vamos ser sincero. Porra, o lastro de alguém fala muito sobre esse alguém. Né? Então, calma, vamos ponderar as coisas antes de fazer como esses neófitos fazem. Assim, eu não gosto, assim, eu sou ferrenho, eu falo que o digital tem muita sujeira. Assim, são pessoas, às vezes, mal intencionadas. Uma frase que me matou, assim, no início do digital era assim, ó. Primeiro você vende, depois você entrega. Ai. Eu falei, tá, que porra é essa? Não, primeiro você vende, depois você entrega. Depois você ajusta a tua taxa de churn. Depois, que é de reembolso, né? Só por... Aí depois, tá. Falei, cara... Isso, pra mim, eu vim numa cidade de 50 mil habitantes, irmão, que valia lá era o fio do bigode de um homem. Perfeito. Não tinha contrato. Falou, tá falado, não precisa mais voltar no assunto. Como é que eu vou pegar o dinheiro desse cara pra testar um produto? É claro que a gente entende fases de um produto. Mas, porra, irmão. Tudo bem ter um MVP, mas o MVP já tem que ser entregue com excelência. É pensado no cara, não em você. E quando eu olho isso, eu começo a perceber muitas vezes pra onde as pessoas que não funcionam seguem. E isso é uma tendência que o processo poda essas pessoas naturalmente, porque não vai dar certo, não vai vingar. Vai estourar, vai ganhar grana, vai fazer sim, mas o tempo, como um bom inquisitor, vai fazer o quê? O cara volta pro lugar dele. Boa. Isso não é que, essa é a justiça que a gente quer. Não, eu penso que assim, se eu vou te levar para algum lugar, cara, não é importante que eu já tenha ido lá. Por óbvio, Pelo amor de Deus, cara. Vamos partir do básico. Teoria é maravilhoso. Já botou em prática? Exato. Tu já lutou pra chegar naquele... Exato. Porra, eu vou dar mentoria. Quantos mentorados você ficou? Eu já treinei 15 mil pessoas, irmão, presencialmente. Então, pra eu guiar alguém, um grupo lá... Fácil. Fácil. Porque tu já fez aquilo repetidas vezes e já virou mecânico. Exato. Ponto. Sei exatamente o que fazer. Recurso, tô nessa desde 2010, 15, 20 anos. Qual é a jornada central? É você saber dentro de você, daquilo que é o conhece a ti mesmo, do mergulho profundo, na tua personalidade, do acesso ao teu estado da alma, que é o que só você pode fazer nessa terra. Cara, você concorda que a gente já está à frente da humanidade disparado? Anos-luz. Menos de 1% da... Vai entrar nessa população. conta. Você entendeu quem você é, entendeu? Mas assim, soa demais papo de coach. Isso tá tudo bem quem acha. Entrou nesse processo de, pô, qual é meu superpoder? O Alan fala uma coisa que eu gosto, que é a zona de genialidade, né? Sim. E isso se encaixa demais. Cara, imagina colocar o Alan Nicolas pra, sei lá, fazer venda de, sei lá, ser um closer. Fudeu. O cara não vai. Tipo, não, ele se mata na primeira semana. Se mata, não dá. A bateria social dele pede pra esgota. Sair na primeira semana. Mas agora deixa ele no modo caverna, fazendo o que ele faz com o Cloud AI, Gemini. Cara, ele voa. Exato. Então, o autoconhecimento te coloca nesse lugar. Só que é ignorado pela maior parte das pessoas. E tá tudo bem, tá ótimo. E aí é dito como esquisito, é dito como estranho, é dito como não sei o quê. Só que se você se autoconhece, é o famoso foda-se, tá ligado? Foda-se, porque você alinhou internamente o que as pessoas querem que você seja fora. E aí tá a grande merda que eu queria chegar. Então, quando você alinha dentro, não interessa o que as pessoas vão falar pra você, você tá altamente alinhado e você não vai ouvir no sentido, não que agora você virou um cuzão. Não, agora você, cara, é o seguinte, eu sei que eu sou... Você sabe o seu caminho, não é sobre ser cuzão, é que você sabe o que você quer. E não é sobre eu estar no meu mental, é sobre eu estar altamente centrado e forte naquele lugar de força. Encontrei. Sim. O que eu faço, então, com as pessoas? Eu alinho elas antes delas se transformarem em quem o mundo bagunçou. Então, elas viraram pessoas bagunçadas, querendo agradar o grupo tal, querendo pertencer ao outro, não sei o quê. Elas se bagunçam muito e perdem força. Aí elas não sabem quem são. Chega 35, 40, 45, cara, construí muita coisa. E agora? Onde é que eu tô indo? E agora? Mas é esse o sentido? Então, eu me matei pra isso aqui? Né? Poxa, e aí, meu irmão? Então, Deus, na sua misericórdia, o tamanho que ele tem, na magnitude que ele possui, ele não ia fazer a gente pra gente ser tão limitado assim. Se matar de trabalhar, acumular capital, criar renda passiva, e aí? Morrer? Zero sentido. Então, Pitágoras dizia que tem uma música que a gente, na Terra... Pitágoras dizia que do centro da Terra saiu um som. E esse som é uma música. E todos ouviam essa música. Só que de tanto ouvir, ela deixou de existir. A gente deixou de ouvir ela. Perfeito. E tem um conceito que diz que nós, seres humanos indivíduos, sempre indivisível, nós viemos aqui para tocar uma música para a humanidade, que só a gente pode tocar. Não tem como eu tocar a tua, irmão, não dá. E você não pode tocar a minha. Perfeito. E ao tocar, o mundo fica melhor. Só que muitos não descobrem que música é e morrem sem tocar essa bendita música. Sensacional. Sensacional. Isso é foda, porque o mundo fica menor. A pessoa que morreu e não fez falta na humanidade é triste perceber o desperdício.
Poxa, a soma total da nossa trajetória deve, na Quando- minha visão, tá, Breno? Na minha visão, tocar as pessoas a ponto de, cara, esse cara me fez pensar, cara, já valeu a pena. Pô, ele falou uma parada aqui que mudou aqui, já valeu a pena. Porque não é sobre. Pô, se fosse sobre nós, seria uma criação altamente ridícula. Um fim utilitarista não tem o menor sentido. Agora, não fica gostoso acordar todo dia? Eu tenho essa visão, toda manhã, sabe? Eu faço meus rituais, né, cara? Eu vejo os meus alunos ganhando muita grana e sendo muito bem pagos por isso. Isso me dá tesão. Eu falo, cara, que delícia fazer. Eu me encontrei com os médicos. Tinha um antigo chefe quando eu tinha, acho que 19 ou 20 anos. É. A pergunta pra ele, toda vez que ele ia conversar e fazer o one-on-one. E aí, aqui dentro do trabalho, o que tá te deixando de pau duro? Esse Totalmente excelente. escroto Sim. perante o linguajar, mas totalmente fazendo sentido. O que te motiva? O que te faz acordar? O que te faz vir pra cá? Por que tu tá nessa porra? Perfeito. É exatamente isso. Perfeito. Hoje, o que te deixa de pau duro? Sim. Então, tu mesmo falou, cara, ver os meus mentorados fazendo dinheiro pra caramba, sendo valorizados por o que eles Exato, apresentaram, Exato. porque eles aprenderam, porque eles demoraram 10, 15 anos pra construir. Perfeito. Tendo É tempo em isso. casa, desfrutando dos filhos, viajando com a família, voltando. A visão espiritual que eu tive, você sabe, né? Quando eu tava fazendo um processo, estado alterado de consciência, veio uma visualização, eu no palco, 3.000 pessoas ali, e aí eu tava lá no palco, e aí os mentorados subiam para receber placa. E eu com o microfone, pô, e aí, não sei o quê. Aí um pai pegou, um aluno meu, Aham, falou algo ali. Eu nem tinha, nem tava na área médica, tava naquele processo meu de descoberta. aham. Aí ele foi e falou: né, agradecer você, Rafa, aquele processo. A mulher também, e nisso a filhinha pediu o microfone. Falou, deixa eu falar. Eu peguei uma loirinha assim, pequenina, peguei e entreguei o microfone pra ela. Ela falou: Rafa, obrigado por trazer meu pai de volta. Daí, quando eu olhei pra ela, ela se transformou na minha filha, na Helena. Eu falei, cara, eu tô fazendo todo o processo achando que é pros outros, mas é pra pra ti mesmo. mim. E sempre vai ser. É pra reforçar aquilo que um dia eu quase perdi. É pra trazer pra eles a vivência de alguém imperfeito, mas que na imperfeição tá dizendo, cara, é pra cá, é esse lugar. E nisso tudo, isso faz brilhar meu olho. Todas as vezes que eu tive sucesso, eu fui um cara de rotina. E todos os tempos eu sempre disse, eu não gosto de rotina. Aí não é Porque sobre gostar, né? não, mas não é nem só sobre isso. É. É o quesito de que eu gosto dessa porra. Pra mim, a rotina ela é importante. Eu gosto da Perfeito. disciplina. Mas eu dizia isso por quê? Pra agradar meus pais. Tá, total. Então, eu amo vocês. Eu não gosto de rotina, tá? Aham. Já que vocês viveram a rotina a vida inteira e não gostavam da boca pra fora, Sim, eu agora digo que eu também não gosto e não Perfeito, executo. Então eu me auto-saboto. total. Até eu descobrir essa porra, eu fiquei Cara, pedalando e tô rico, viajando. tô E tarará. pobre. Tô rico, tô pobre. É isso? Exato, O por dinheiro se besteira. afasta, o dinheiro é uma energia, ele se Entra muito afasta. fácil, sai muito fácil. Total, E aí eu, opa, peraí. Constância. total. Acabou. Quando, Resolvido. quando a gente olha pra isso e com clareza, com profundidade e de uma maneira muito honesta, a gente tá resolvendo muitos problemas que eventualmente até nossos filhos teriam. Perfeito. Sabe? Então, às vezes, nós somos a geração que vai curar as anteriores. A gente veio para romper um sistema, a gente veio para Sim. transgredir um sistema e ir além desse processo. E a nossa geração recebe, Breyer, uma oportunidade. A gente falava no churrasco, né? Uhum. Cara, a gente caiu numa geração. Olha como era difícil a vida pros nossos avós. Porra. Imigrantes, sair lá, pô, fugir de guerra, e coisa. Pô, o mundo passou. Então teve muito luto, assassinato, aborto, cara. Muito sangue até chegar na gente. Até chegar na gente agora, cara, pô, tá suave, irmão. Aí o cara olha pra mim às vezes, hoje eu não vou trabalhar porque eu não tô bem. Como assim, irmão? Você não tá bem, cara? Você não tá entendendo? Olha o que teu pai passou, olha a luta que você, olha o que teve, olha quantas pessoas se mataram porque você não tá bem, cara. Eu respeito você não tá bem. Mas, pô, vamos reagir, meu irmão. Então a geração foi se fragilizando num nível, porque é pela ausência de rituais de passagem. Total. Pela ausência de entender esse alinhamento interno. A gente tá batendo na tecla um bom tempo. Pela ausência de poder mergulhar dentro, entender dentro qual é o jogo desse cara. E aí fora você vê hoje uma geração frágil, que busca propósito, busca bem-estar, busca um monte de coisa, mas não busca a si mesmo. Cara, é triste. Mas eu assim, cada vez mais eu vejo, cara, a IA vai dominar o mundo, vai ter robôs assim, obviamente, as coisas vão acontecer e a humanidade vai se extinguir. Não sei, eu não consigo ver algo muito otimista, a Também não ser realmente uma... Não Sabe? que a humanidade vai se extinguir, porque eu acho que vai ter uma proteção disso. Eu até brinquei há um pouco tempo antes que Elon Musk possivelmente será o nosso Jesus da geração. Então, assim, Ele vai criar um mecanismo. mecanismo para proteção, até porque ele é o único módulo 8 que já existiu até hoje, então tem grandes chances de realmente isso ser uma realidade. Mas ele pode simplesmente olhar e dizer, foda-se,
tá ligado? E Tchau, pau no cu de todos cuido vocês. de mim, da minha família e dos meus. É isso. Sim. E a evolução, o caminho. Tem um ditado que diz: quer saber prever o futuro, estude o passado. Então, quando Sim. você olha para as outras tradições, todas elas têm um período de crescimento, um período, né, de construção e tal ali. Aí depois começa o período de crescimento, depois a estabilização, a queda, uma nova estabilização e uma outra queda derradeira. Uhum. Todas elas, né? Desde Sim. os sumérios, os egípcios, né? Teve essa evolução. Eu acredito que a gente está indo para queda, mas não quero ser pessimista, eu quero ser otimista, porque depende muito do nível de consciência que a gente passa a ter para o mundo. Perfeito. Então, à medida que a gente expande o nível de consciência da vida, sobre a percepção da vida, não da matéria, a gente conseguindo levar isso pro coleguinha ali, cara, ele já começa a perceber o mundo diferente, o comportamento diferente, ajustando dentro de casa, que é o que a gente tem que fazer, primeiro dentro de casa, Uhum. ajustando essas coisas aqui para levar essas mensagens de conexão. Então, o trabalho é importante pra caramba, o dinheiro, pô, pra caramba. Experimenta ficar sem dinheiro num país como o nosso. Lascou. Cara, ferrou. Deixa a tua família à mercê, como você falava, não sendo provedor. Agora, dá pra concordar que só dinheiro não traz a tão esperada felicidade. Não existe. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, tá sentado num trono. Cara, se tua família não tiver como uma das suas prioridades, se você tá buscando alguma coisa e nunca consegue alcançar ela porque você se auto-sabota, você nunca vai ser feliz, pô. E aquilo, às vezes, que a gente mais pede em oração pode ser a nossa maior maldição. Total. E começa por dinheiro. Então, se a gente, numa determinada fase da vida, tivesse recebido o dinheiro que gostaria de receber, provavelmente a gente teria feito muita merda. Torrado ele todo. Então, na feito muita defesa cagada. espiritual, eu imagino Deus falando, cara, segura porque ele não tá pronto. Ele não tá pronto. Deixa ele se bater. Vi muita gente fazer, cara. Teve um grande conhecido que botou no bolso, pessoa física, 24 milhões. Uhum. Ele queimou tudo batendo carros que não tinha seguro, cheirando cocaína, traindo a família, perdendo tudo na divisão. Pronto. Tarará. Ele ficou com 1,2 milhões em um ano De 24. de 24. Caraca. Então tu entende que não é sobre dinheiro e nunca vai Não ser? Não é. E é difícil as pessoas entenderem. Exato. E quanto mais corre atrás de dinheiro, mais ele foge de você. Que a Perfeito. energia do preciso fazer, a energia da insegurança, vai faltar, né? Que a energia da escassez, que precede a insegurança, ela é muito baixa perto do dinheiro. E o dinheiro é uma Total. energia, então ele se apresenta para você quando ele sente que você está pronto, você tem robustez, você consegue ter a estrutura emocional para lidar com ele. Senão ele Exato. chega e ele se Tanto que é uma afasta. pergunta clássica que a gente faz. Tá, eu quero ganhar tanto. Tá, e se você ganhar tanto, você vai fazer o quê? Não sei. Então por que tu quer ganhar tanto? Aí eu tenho uma que dá pra você usar também que eu gosto, você quer ganhar quanto? Aí o cara fala, né? Qual que é o dinheiro que você fala, cara, a hora que eu ganhei esse aqui eu zerei a vida. Aí ele fala lá, né? 20 Aham. milhões, sei lá. Beleza, aí fala, e qual o grande problema que essa quantia de dinheiro vai trazer pra sua vida? Essa é boa, né? Ninguém sabe. Porra, sensacional. Beleza. Rafa, eu quero que a gente tenha um segundo episódio, porque a gente vai falar muito sobre de IA para médicos e também sobre o lançamento do teu livro. Opa. Então eu quero trazer um segundo episódio, a gente ainda não sabe quando, mas a gente vai se encontrar aqui de novo, até porque foi pouco tempo para o que a gente tem ainda para conversar. Como passa, né? A gente ficaria aqui, ó, eternamente. Primeiramente, agradecer a todos os nossos patrocinadores. Então, para quem vende online, como a gente aqui vende, eu utilizo aí o Shop. E o Shop hoje, cara, para todos os meus funis funciona muito bem. Para quem tem também o trabalho com nano-influencer, trabalhar ali com influencer, creator, etc., funciona bem demais. Para muita gente que precisa de conta de anúncio para fazer as coisas rodarem, as coisas acontecerem, aí já utilizamos outro patrocinador nosso que faz toda a diferença aqui no nosso jogo, que obviamente está aqui para vocês, ProScale, tá? Então a ProScale hoje cuida de todas as nossas contas de anúncios, Facebook, etc. A Atomicat vem com a nossa parte de páginas. Então, nossa página a parte de páginas, host, toda a construção, tudo feito por eles. A gente tem uma taxa de connection rate, que é a quantidade de pessoas que permanecem na página muito maior utilizando a Atomicat. E por último, nós temos a Full Stack, nossa parceiraça, para quem quer vender globalmente produtos físicos. Então eles têm diversos nutracêuticos, diversos produtos em pó, etc, para você vender como se fosse um infoproduto, sem se preocupar com fabricação, com logística nem nada. Então você pode literalmente ter o seu infoproduto rodando global e ainda vender encapsulados, como por exemplo de foco, para ajudar o seu mentorado ou por aí vai. Então, agradecer a todos os patrocinadores, sem eles nada disso seria possível. Rafa, como é que a galera te encontra nas redes sociais? Boa. Meu perfil do Instagram, então, para você que tem interesse em se aprofundar mais no assunto de personalidade,
habilidades, influência, conversão, espiritualidade, é @sourafa_medeiros. Agora eu criei meu canal no YouTube também, né, cara? Ó, Então agora nós estamos lá também. Eu sou o Rafa Medeiros lá, acho que deve ter uns 15 inscritos lá já. Eu já gravei uns bom. 20 vídeos que serão publicados semanalmente. Ele tá voltado mais para a área médica, mas se você tem interesse em saber mais de personalidade, eu também publicarei lá vídeos sobre esse tema. E no mais, irmão. Rafa, só se a botar gente aqui. pudesse resumir É. em uma frase, uma pessoa que tá perdida, que não sabe o que fazer e que quer se encontrar. Eu sei que é muito difícil eu tentar sintetizar isso, porque tem muita coisa que tem que ser feita, mas por onde essa pessoa começaria, na tua visão? Ela tá totalmente perdida, né? Totalmente perdida. Tá. Ela não sabe se ela trabalha pra alguém, se ela empreende, se ela continua correndo atrás pra fazer um concurso. Ela tá desesperada perante vida. Eu vou falar se eu fosse essa pessoa, Ok. tá? Se eu fosse. Ou se essa pessoa mesmo. Tira 21 dias da sua vida para você fazer 30 minutos por dia de silêncio absoluto, olhos fechados e meditação. 21 dias da sua vida. Antes de iniciar essa meditação, só vai intencionar assim: no final dessa meditação, eu só quero respostas de caminho. E deixa todo. Os primeiros dias serão terríveis na sua vida. Você não vai entender, você tem pressa, você quer se encontrar, às vezes tem ansiedade, você não dormiu bem, vai dar sono. Mas deixa o processo acontecer. A maior clareza que a gente pode ter na vida não é a que vai vir ou aparecer através de um anúncio, ou de alguém, eu ou o Brian, não é. Vai ser sobre o que está por trás do que tem nesse anúncio. O que está por trás, ele é sutil, é uma camada invisível. Por isso que o processo invisível da vida, ela é muito mais poderosa. Então eu poderia falar, comece com esse livro, comece com... Não, começa por você. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você medita, aí Deus fala com você. Cara, começa por aí que você vai encontrar algo que talvez vá te surpreender. Porque ali, no silêncio da tua mente, você escuta a voz da tua alma. E talvez ali seja o rumo que você precise para se encontrar. O resto é habilidade, é sistema, é acessório, é parceria. É tudo que a gente está falando aqui, que é muito importante sim. Mas ali começa do jeito certo. Eu faria 21 dias. Em 21 dias, se prepare que ali uma resposta pode trazer a luz que você está buscando aí. Lindo, meu irmão. Amém, Obrigado meu de irmão. coração. Tamo junto demais. Coisa Obrigado. Para me encontrar nas redes sociais, @Gabriel Breyer. Nosso objetivo como empresa independente é fazer você lucrar 4 vezes mais com times enxutos e IA. Entra lá, acompanha, você vai ver as coisas acontecerem. Não posso falar números aqui, mas a maior parte do nosso time já está se tornando IA e, obviamente, a gente escalando cada vez mais porque eles trabalham 24 horas por 7. Então, se você quer ter times enxutos e lucrar até 4 vezes mais, cola na gente que a gente vai te ajudar. Tamo junto, muito obrigado pelo Papo de Escala de hoje. Te vejo no próximo episódio. Isso aí, Meu irmão. lindo!